Olá a todos! Bem-vindos ao nosso canal. Neste novo manhwa, vamos abordar Criada pela Besta. É a história de Cinderela de Blondina. A vida dela mudou drasticamente. Quando seu pai, o imperador, a trouxe para criar no palácio, ela enfrentou seus cruéis irmãos legítimos. Como ela se ajustará a esse novo tipo de vida? Para descobrir, por favor, curta e se inscreva, pois isso nos ajuda muito a propor mais conteúdo. Estão prontos? Vamos lá. Blondina é uma jovem loira, com olhos cinzas. Ela é órfã de mãe e deixada com um pai sem nome. Ela trabalha em uma estalagem para um homem cruel. Ele nunca hesita em bater nela sempre que quer. Um dia, ele ameaça vendê-la para um barão local. Esse barão é conhecido por torturar e matar meninas pequenas como ela para pagar suas dívidas de jogo. Então, ela foge, chorando na rua, não querendo morrer de forma tão horrível. Ela cai no chão, deixando cair um valioso anel que herdou de sua falecida mãe. Antes de morrer, sua mãe lhe disse que era um presente de seu pai e que ela deveria guardá-lo a qualquer custo. Mas Blondina não aguenta mais. Ela está desesperada e precisa de dinheiro urgentemente para escapar de seu pesadelo diário. Ela entra em uma loja de penhores. No início, o proprietário não quer lidar com ela, mas quando vê o anel, pula da cadeira. Ele pergunta de onde ela o roubou e volta com guardas para levá-la. Ela é levada para um lugar muito luxuoso e se senta em um canto, aterrorizada. Momentos depois, um homem entra na sala. Ele pergunta sobre sua mãe e então declara que ele é seu pai, o imperador. Alguns dias depois de chegar ao palácio, Blondina aprende sobre a etiqueta e as regras imperiais. Ao acordar, um servo lhe diz que ela é requisitada em um chá com o imperador. Quando chega, ele a apresenta a seus meio-irmãos, Lart e Adelaide. Ele também a lembra friamente sobre a história falsa que inventaram para esconder suas origens plebeias e explicar sua ausência até agora. Oficialmente, ela estava debilitada e se recuperando em outro reino. Após o chá, Lord a encontra no corredor e começa a insultá-la. Ela o humilha em troca, o que o irrita, claro. Enquanto ele fica furioso, ela se mantém calma, sem realmente saber por que ele reage assim. Adelaide intervém para parar a confusão. Ela olha com desdém para Blondina. Como a garota só quer se livrar deles, ela ignora, sorri e sai. No caminho de volta para seu quarto, ela passa por um jardim onde houve um miado. Ela segue o barulho e encontra um lindo gatinho preto. A adorável criatura protesta em linguagem humana. Eu não sou um gato, mas Blondina não se impressiona. Ela nota a perna machucada dele e a associa a um galho quebrado próximo. Ela também vê outros 2 gatos escondidos e os repreende por intimidar o amigo. Eles fogem. A menina se oferece para levar o gatinho com ela para o palácio. A princípio, ele protesta, olhando para baixo para ela, mas ele pula em seus braços quando ela explica que ele pode ser seu primeiro e único amigo, já que ela está realmente sozinha no palácio. Se alguém sabe como é ser rejeitado, é ele. Os 2 seguem para o quarto dela quando encontram um servo. Blondina congela, segurando o gato. Ele vê a reação dela em relação ao servo e aumenta sua presença, fazendo-o se curvar para ele, com a cabeça no chão. Blondina fica surpresa com essa reação. Seu gato pula de seus braços e se transforma em um adorável garoto de pele escura. Blondina fica completamente impressionada com a aparência do menino. O servo o reconhece como o leopardo negro, o mais cruel de todos. Como Blondina não se sente realmente confortável com o servo por perto, o menino encerra esse encontro rapidamente perguntando o que ele quer dela. Ele a entrega a pulseira real que o imperador queria dar a ela e vai embora. O jovem se vira para Blondina e ela o frustra porque não reconhece sua grandeza. Ele se transforma de volta em um gato para ser carregado enquanto seguem novamente para o quarto dela. Quando chegaram, ele revela seu nome, Amon. Quando ela termina de curar a perna dele, a noite cai. Então ele decide ficar e dormir em sua cama. Ele explica que ela é uma grande exceção porque geralmente sua espécie despreza os humanos, considerando-os tolos e traidores. No entanto, ele não acha que Blondina seja como os outros. Eles continuam conversando casualmente e ele a avisa para não tocar na pedra que tem na testa. A partir desse dia, Amon encontra qualquer desculpa para visitar a princesa. Enquanto isso, em outra parte do palácio, o imperador está desesperado para encontrar alguém com cabelo loiro, olhos dourados e o poder de subjugar os leopardos divinos. Ao contrário de sua filha, que pode ser loira, mas tem olhos cinzas, ele se lembra da mãe de Blondina. Ela possuía essas características, mas não tinha poder. Apesar disso, o imperador se apaixonou profundamente por ela. Ele queria protegê-la e proteger seu bebê a todo custo. Então, ele a deixou para obter o poder do trono. Alguns dias depois, Blondina e sua dama de honra, Lucy, discute há quanto tempo não vêem homem. O gato aparece do nada, com um pardal sangrando na boca. Lucy corre para fora, incapaz de suportar a visão da pobre criatura morta. Blondina tenta explicar a Homem que os humanos geralmente acham pardais pequenos fofos apenas quando estão vivos. Homem se vira para o pássaro e exige que ele se levante ou estará definitivamente morto.
o pássaro falante de repente revive. Ele explica à princesa que ficou parado por causa dos dentes afiados de Homem. Blondina pergunta como ele pode falar. O pardal responde que é porque Homem compartilhou um pouco de seu poder. Como não tem nome, ela decide chamá-lo de Mageto, para sua maior alegria. Homem quer assistir a um concurso de arco e flecha para analisar as armas humanas. No entanto, ele precisa permanecer anônimo. Blondina tenta colocar um gorro em sua cabeça para esconder sua pedra de transformação altamente reconhecível. Ele poderia ir lá em sua forma humana, mas isso poderia se tornar complicado e perigoso mais tarde. Portanto, ele prefere sua forma de leopardo. No concurso, o imperador entra em cena com Lars e Adelaide, deixando Blondina para trás. Ele anuncia o início da caça. Após algum tempo, Homem fica entediado. Blondina lhe oferece ir observar as árvores em vez disso. Ela encontra uma interessante quando uma flecha assobia perto de seu ouvido. Ela treme de medo enquanto o Homem fica cheio de raiva. Lark aparece, importunando o Homem. Ele não consegue aguentar e salta sobre Homem, se transformando e pressionando o príncipe contra o chão. Enquanto Lark implora por misericórdia, Homem não tem piedade. Ele continua pressionando o peito e o pescoço de Lark, ameaçando-o de morte. Blondina intervém. Ela reconhece que o que Lark fez merece punição, mas acha que a morte pode ser muito severa. Homem ameaça Lark mais uma vez. Ele pergunta à princesa se eles poderiam voltar juntos ao palácio mais tarde. Lark reclama para Adelaide sobre o que aconteceu. Surpreendentemente, ela não o defende. Ela afirma que suas ações foram irresponsáveis e poderiam ter causado muitos danos à reputação deles. No entanto, ela o tranquiliza, dizendo que pessoalmente se vinga dele. Adelaide vai ao escritório do imperador, aparentemente chateada porque a família imperial não é tão poderosa quanto deveria ser por causa dos leopardos divinos vagando como desejam. O imperador olha para sua filha. Ele a considera como herdeira do trono e fala sobre a lenda dos pessoas loiras de olhos dourados que descenderam de Barahan, o herdeiro do primeiro deus, e o único capaz de derrotar aquelas criaturas. Ele a encoraja a encontrá-los e trazê-los para o palácio, para que ela possa se tornar a nova imperatriz. No quarto de Blondina, Homem brinca com uma bola de lã, enquanto Mageto brinca com o Homem, o gato. Ele ameaça brincando comer a princesa ou Lucy em retaliação por sua falta de consideração. Blondina protesta, mencionando que ela pode não ter um gosto bom, pois só comeu junk food quando era criança. Homem pergunta sobre o que aconteceu e se isso está relacionado ao medo dela de homens grandes e rasgados. Ela se recusa a falar sobre isso, não se sentindo confortável em compartilhar por enquanto. Mais tarde, Blondina se prepara para participar de uma festa organizada pelo imperador. Quando ela vai para o salão de baile sem Homem, ela se torna o alvo de todos os rumores. As pessoas falam sobre seu vestido e sua falta de amigos. O imperador chega, fala com Lark e Adelaide e os encoraja a incluir sua irmã e não deixá-la sozinha. Apesar de nenhuma das crianças querer se juntar umas às outras, eles obedecem. No entanto, quando vão falar com seus amigos, os dois irmãos mais novos usam uma linguagem que a irmã mais velha não entende, apenas para zombar dela. Adelaide se vira para sua irmã, olha para baixo e se oferece para se juntar à conversa. Blondina responde com desdém, que mesmo que tivesse algo para se gabar, não gosta desse tipo de comportamento e prefere ir respirar um ar fresco. Enquanto isso, Adelaide se pergunta como poderia ter entendido a conversa. Philip, um jovem marquês, parece realmente interessado em Blondina. A princesa senta em um banco, pensando sobre como não precisa entender o que os outros estão dizendo para descobrir sobre o que estão falando. Ela desempacota um pedaço de torta e fala alto sobre como é deliciosa. Do nada, um homem selvagem aparece e rouba a torta. Ela o abraça apertado, mais feliz em passar tempo com ele do que com os outros. Humanos. No dia seguinte, Blondina aprende a jogar xadrez com Lucy. Quando o Marquês Philip é anunciado, a princesa é desafiadora, incerta sobre o porquê de ele estar lá. Ele lhe dá alguns presentes: chá, flores e um broche. Ele afirma que sua família oferece um a cada princesa do império. Então Adelaide também recebeu um. Ele também a convida para sua próxima festa de aniversário. Mas toda essa situação não agrada a Homem, que se diverte tentando quebrar os presentes e morder a perna de Philip. Homem está incrivelmente bravo com a situação. Ele quebra o vaso de flores de chá e exige explicações sobre o comportamento desse humano, já que Blondina não está na mente de Philip. Ela tenta encontrar razões, mas não tem ideia. No final, ela acalma o gato ao abraçá-lo.
Ele pergunta se ela pretende ir à festa. Ela responde que vai pensar a respeito. Por um lado, ela não pode evitar reuniões eternas. Por outro lado, ela também está cansada de ser menosprezada por sua falta de conhecimento imperial. Armin gentilmente oferece ensinar-lhe atesiano antigo, a língua que Adele e Lark falavam com seus amigos. Assim, eles não podem mais ridicularizá-la. Eles começam seu curso. Enquanto Blondina se pergunta como ele será capaz de escrever e ensinar-lhe com suas patas, ele se transforma em sua forma humana, deixando-a sem palavras. Blondina tenta protestar contra essa mudança. Ela fica realmente confusa quando ele é humano. Ele percebe sua mudança de atitude e brinca com isso enquanto escreve algumas palavras em atesiano antigo para ela aprender. Ela menciona timidamente que é analfabeta, o que não é um problema real, mas pode se complicar mais tarde. Então Armin pergunta a Lucy se ela pode ensinar Blondina a ler atesiano padrão. Alguns dias depois, Blondina está sentada ao lado de uma fonte no jardim. Ela tenta ler as palavras que Armin escreveu em uma nota. Enquanto luta com uma, o imperador aparece e a lê. Ele se senta ao seu lado e pergunta se ela está se ajustando bem ao palácio. Ele também menciona o quanto ela se parece com a mãe e especula sobre sua vida após ele. Blondina o corrige, dizendo que sua mãe nunca amou ninguém além do imperador, apesar de saber que ele a deixaria em algum momento para cumprir seus deveres. De volta ao seu quarto, Lucy avisa que Philip enviou outro convite, já que sua festa de aniversário está marcada para o mesmo dia. Blondina finalmente decide ir, já que seu atesiano antigo melhorou. Ela se sente mais confortável enfrentando a multidão. Ela recusa a oferta de Armin para ir com ela em sua forma humana, o que o irrita. Blondina tenta tranquilizar Armin, afirmando que ir à festa sozinha não tem nada a ver com ele ser uma besta. Ele se acalma. Ela o engana com um novelo de lã. Quando ela chega à festa, cumprimenta Philip, que está acompanhado por Adelaide e Lark. Eles notam o broche que adorna seu pescoço. É exatamente o mesmo que Adelaide usa. A princesa mais nova fica furiosa e pede a Philip um atesiano antigo, que nunca mais a convide se Blondina for aparecer. Ela também insulta Blondina e é apoiada por Lark, mas a irmã delas não aceita mais isso e fala a mesma língua, humilhando-a. Lark fica surpreso com seu uso dessa língua e pergunta como ela aprendeu. Ela o lembra que também é uma princesa imperial. Adelaide está furiosa e deixa a festa, com Lark atrás dela. Infelizmente para ela, uma das rodas de sua carruagem foi destruída, então ela está presa lá enquanto a substituição é feita. Ela grita para um pobre e perdido Lark, que está apenas tentando consolá-la. Dentro, Blondina se desculpa com Philip pela confusão. Ela explica que está acostumada a lidar com a crueldade de seus irmãos. Ela não tem necessidade ou desejo de derrubar a posição de Adelaide na sociedade. Ela quer principalmente se manter humilde. Infelizmente, a irmã dela não entende. Ela pede educadamente ao Marquês que não a convide mais para evitar esse problema no futuro. Philip de repente sente seu coração disparar em seu peito. Em seu quarto, Blondina pergunta a Lucy e Magito sobre a relação entre a humanidade e os leopardos divinos. A princípio, eles dois ficam perplexos com sua ignorância sobre o assunto, já que é um conhecimento comum, mas acabam explicando que esses dois grupos têm lutado sem sentido por séculos antes de concordar em um cessar-fogo. No entanto, 500 anos atrás, o descendente de Baharan apareceu, que tinha a habilidade de controlar todos os leopardos divinos. Ele quase exterminou todos eles, até que um leopardo negro conseguiu matá-lo e vingar seus camaradas mortos. Após todas essas mortes, humanos e leopardos chegaram a outro tratado de paz. Um servo entra com uma linda pulseira como presente para Blondina. A carta menciona que o Marquês Philip parte para estudar em outro país. Em sua carruagem, Philip pensa na princesa, lembrando-se de quão confiante e direta ela é, apesar de sua falta de educação e linhagem. Ele planeja voltar para se casar com ela após seus estudos, confiando que ele é a melhor opção para ela. Afinal, ninguém gostaria de uma princesa com uma história tão debatível. Armin aparece quando Blondina está experimentando a pulseira. Seu ciúme fica evidente quando ele pergunta quem a enviou e por quê. Fica ainda mais evidente quando ele atira do pulso dela e sai correndo. Uma semana depois, Armin não apareceu e Blondina se preocupa. Durante a noite, ela tem um pesadelo horrível envolvendo massacres e lutas. Ela é acordada por Armin, que cutuca seu rosto com as patas. Ele lhe dá um anel. Ela adora, mas como está um pouco solto em seu dedo, decide usá-lo como colar. Isso a faz pensar em seu pai, que recentemente prestou mais atenção a ela, e suas necessidades. Armin atira de seus pensamentos ao exigir que ela não veja mais o outro cara, Philip, já que ele também pode comprar presentes e vai proteger ela a qualquer custo. Blondina está confusa com o pedido. Ela o tranquiliza dizendo que o Marquês não a visitará mais. Ele foi para outro país.
Ela sempre escolherá seu gato favorito. Lucy entra na sala com um monte de galhos nas mãos. Ela explica que essas são plantas específicas que os gatos gostam. Homem pega um e vai brincar com ele. Blandina ri e pergunta se ele escolheria ela ou o galho. Homem parece ofendido. Ele se transforma em humano e coloca a cabeça em seu colo. Ele afirma que sempre escolherá sua princesa. Momentos depois, toda a família imperial se reúne para receber representantes de outro reino. Isso é por causa de um novo acordo comercial. Uma cobra se aproxima de Adelaide, que grita de medo quando ela vai em direção a Blandina. No entanto, Blandina não reage. O imperador a elogia por seu comportamento real. Isso irrita Adelaide, que também busca a aprovação de seu pai. Depois de sair, Blandina pensa sobre o que aconteceu. Apesar dos esforços de seu pai, ela ainda não se sente pertencente. Homem aparece e seu humor melhora instantaneamente enquanto ela o abraça apertado. Um nobre do outro reino chega e eles discutem o jardim. Ele se aproxima com a mão perto dela. Ela teme esse movimento a princípio, mas uma adorável cobra preta escorrega de sua mão e a abraça. Ele explica o quanto está feliz por trocar experiências com uma amante de animais de estimação. O ciúme de homem aparece novamente. Ele tenta agredir a pobre cobra. Em outro dia, ainda no jardim, Lart passa por Blandina e Lucy montado em seu cavalo. Ele os nota e dá mais atenção à dama de companhia. Lart é repreendido pela imperatriz por seu comportamento em uma festa do chá anterior. 2 dos convidados fizeram um ataque indireto a Lart por não dominar a habilidade básica antiga atesiana. Então, Lart jogou um pouco de chá neles. Após ser advertido, ele caminha pelo jardim, irritado com a forma como foi tratado pela alta sociedade. Ele ouve Lucy tentando convencer um servo a não deixar seu emprego com Lady Blandina. Ele não consegue evitar relacionar isso com sua própria situação. As pessoas sempre tentarão se aproveitar de você e te apunhalar pelas costas quando te considerarem sem valor. Ele não entende por que Lucy fica com Blandina, que não tem poder ou autoridade alguma. Durante o jantar com a família imperial, ele continua olhando para Lucy. À noite, em sua cama, ele pensa nela. Esse tipo de pensamento o desespera. Ele precisa estar com alguém que tenha poder suficiente para garantir seu acesso ao trono. Ele não pode se apaixonar pela filha de uma família nobre em declínio. Lucy e Blandina discutem uma competição de equitação que se aproxima. Quando a princesa menciona que nunca andou a cavalo, sua dama de companhia a leva para um lugar próximo onde as pessoas estão praticando. Lart, montado em seu cavalo, as nota e fica vermelho. Armin não está impressionado e faz alguns movimentos para receber um elogio, confundindo Blandina sobre suas intenções. Ela pensa que ele faz tudo, isso apenas para agradar Lucy. Então, eles ouvem alguém gritando. Lart caiu do cavalo e agora está sentado no chão, com o tornozelo torcido e se sentindo patético. As damas correm para ajudá-lo. Ele tenta se levantar com orgulho, mas cai novamente. Ele é apoiado por Lucy, que então pede que ele sente para que ela possa fazer os primeiros socorros em seu tornozelo. Lart parece incrivelmente envergonhado e tímido durante todo o processo. Ele quase grita com ela para deixá-lo em paz quando se levanta, mas ela não escuta e o ajuda a andar de qualquer forma. Mais tarde naquela noite, ele pensa nela e sobre seu pai lhe ensinando que um bom imperador não se apaixona. Anos depois, Lucy e Blandina já cresceram. No entanto, Homem ainda parece um gato adorável. A princesa se pergunta se ele realmente cresce. No entanto, quando ela quer brincar com ele, ele foge para perseguir Mageto. Ela percebe que há bastante tempo ele mal a deixa tocá-lo, como se ele gostasse de outra pessoa. Na manhã seguinte, antes do sol nascer, Lucy entra no quarto de Blandina para acordá-la. No entanto, ela nota um intruso ao seu lado. Quando o homem se vira para ela, ela reconhece a gema em sua testa. Homem, agora um humano crescido, está incrivelmente atraente. Alguns dias depois, ele está deitado na grama em sua forma de gato. A grande anciã Aisha, do clã Leopardo Divino, se junta a ele para conversar sobre seu ritual de passagem para a idade adulta e sua decisão sobre quem será seu observador. Ele a informa que, como o primogênito do antigo chefe do clã, ele gostaria de ter o primogênito do imperador humano, Blandina. Em primeiro lugar, porque ele gosta dela. Em segundo lugar, isso servirá como um lembrete aos humanos de quem está no poder. Ela também menciona o duelo cerimonial para nomear o novo líder. Ela o exorta a não matar seu oponente como o antigo Leopardo Negro teria feito. Homem quase se sente insultado por essa afirmação. Alguns dias depois, no Palácio Imperial, o imperador e a imperatriz discutem o convite do Leopardo para a cerimônia. Ela faz um comentário sobre estar feliz por não ter seus próprios filhos presentes. Isso leva a um olhar mortal de seu marido. Afinal,
Blondina também é filha dele, e precisa ser considerada assim. Blondina entra na sala e é informada sobre o convite. Ela aceita participar da cerimônia, apesar dos riscos potenciais, e sai. Em outro lugar no palácio, Adelaide é informada sobre o convite. Não é preciso dizer que ela não aceita bem. Depois de todo esse tempo, ela ainda está convencida de que sua irmã quer ofuscá-la. Ela exige que seu servo fique de olho nela e informe qualquer coisa suspeita para armar uma armadilha. Blondina e Homem estão em seu quarto, selando algumas cartas para serem enviadas a Lucy. Ela pergunta a ele por que não lhe contou sobre a cerimônia antes. Ela pergunta se há algo que precisa preparar ou fazer para evitar cometer erros. Homem diz orgulhosamente que irá gerenciar tudo. Isso a lembra de como os plebeus fazem propostas de casamento. Isso provoca em Homem um nível totalmente novo de embaraço. Ela explica que Lucy e ela atingiram a idade de se casar. Essa informação parece interessar muito ao Leopardo. Blondina fica irritada com sua reação. Ela está convencida de que a situação o excita apenas por causa de Lucy. Ela muda o assunto de volta para o ritual de passagem, perguntando quando acontecerá. 3 dias depois, ele responde. Enquanto a princesa está pronta para partir para a floresta, o imperador vem lhe desejar uma viagem segura. Esse comportamento mantém Blondina confusa durante todo o trajeto na carruagem. Quando ela chega, é recebida por 2 jovens leopardos felizes que também participarão do ritual. À noite, a cerimônia acontece para as 3 criaturas diante de seus observadores. Blondina está completamente impressionada com tudo, até um pouco assustada, já que é a única humana entre criaturas divinas. Assim que o mais velho anuncia o fim do ritual, Homem vai até Blondina, que cai de joelhos. Ela finalmente percebe que Homem é, na verdade, um membro do clã dos Leopardos Divinos. Ela sente que não é nada em comparação. Mas quando Armin sai de sua mente, ela o abraça apertado diante de todo o clã. Ele a leva para sua casa para que ela durma. Ao mesmo tempo, ela descobre que ele não só tem uma casa, mas também vive sozinho, sem pais ou parentes. Na casa de Homem, ele oferece a ela um banho. Ela tira seu manto, fazendo com que ele pense que ela vai se despir na frente dele. Ela brinca com isso, lembrando do garoto adorável que ele costumava ser. Ela percebe que não o viu em sua forma humana há anos. Ela está convencida de que não piscaria se ele se despisse diante dela em sua forma humana. Ela vai para o banheiro enquanto o Homem fica para trás, todo envergonhado e corado. Blondina e Homem estão agora na cama, não dormindo. Ele pensa novamente sobre quando ela caiu de joelhos durante a cerimônia. Assustada, ele pergunta quem é o homem que a traumatizou. Ela hesita no início, mas conta a ele sobre a vez em que trabalhou em uma estalagem para sobreviver porque era pobre. O estalajadeiro naquela época a batia o tempo todo por qualquer motivo, então ela desenvolveu um medo. Homem a observa bem nos olhos. Ele diz a ela que precisa voltar lá para enfrentar esse homem e perceber o quão fraco e impotente ele é. Ela começa a chorar, e ele lambe seu rosto, enxugando suas lágrimas. Ele promete que, assim que ela superar seu medo, mostrará seu rosto humano novamente. No dia seguinte, eles montam o cavalo de Blondina para voltar ao Império Humano. Infelizmente, encontram alguns bandidos ansiosos para roubar ou estuprá-la. Homem exige que Blondina desmonte do cavalo chamado Daisy e o solta contra os homens. Todos eles caem no chão, feridos. Um deles tenta se levantar, e a princesa nota seus olhos dourados, assim como sua mãe costumava ter. Homem e Blondina estão agora indo para a cidade natal dela. Quanto mais se aproximam, mais ansiosa ela fica. O gato percebe a tensão e a abraça para animá-la. Ele a tranquiliza que está com ela, então tudo ficará bem. Eles encontram um jovem que ela costumava conhecer. Ele não a reconhece, mas alegremente a leva até a estalagem. Ao chegarem, ela entra nervosamente no lugar. Nem o estalajadeiro nem sua esposa parecem reconhecê-la. Eles até se comportam carinhosamente, oferecendo-se para mostrar os melhores quartos para sua estadia. Nas escadas, a mulher se vira para falar com ela. Quando ela se dá conta e reconhece a garotinha que costumava trabalhar para ela, o clima muda imediatamente. O estalajadeiro começa a fazer suposições sobre a vida dela desde que ela saiu, tratando-a como lixo. Quando ele tenta agarrar sua mão, ela a rejeita e o esmurra com força no rosto. Ele levanta o punho para ela, mas ela o detém, ameaçando-o com graves consequências. Sua atitude imperial assusta o homem. Assim, ela consegue fazê-lo pedir desculpas e levá-la ao seu quarto. Uma vez atrás da segurança da porta, ela cai no chão. Amon a parabeniza. Ele pensa em matar o estalajadeiro durante sua estadia. Blondina faz o casal trabalhar muito para agradá-la. Uma noite, enquanto come, ela anuncia a eles que tem um presente em memória de tudo que fizeram por ela quando era criança. Ela lhes mostra a escritura da pousada. Isso a torna a nova proprietária do lugar. Ela ordena que eles empacotem suas coisas e saiam pela manhã. O homem implora que ela os poupe
Hope, pois não tem para onde ir. Essas palavras a fazem lembrar de sua própria situação na época. Ela também não tinha para onde ir. Eles se aproveitaram dela até em seu momento mais fraco. Ela não terá piedade. Durante a noite, o estalajadeiro se dirige ao quarto de Blondina com uma faca na mão, pronto para torturar e matar. Ele não tem ideia de que alguém mais malvado, espera pacientemente que ele faça um movimento. Amon o observa no escuro e sorri enquanto o homem treme de medo. Armin acorda Blondina para o café da manhã. Ela se banha rapidamente e eles vão para a área comum. Eles descobrem que o estalajadeiro foi atacado e ferido durante a noite. A mulher implora a Blondina de joelhos para não os expulsar após o que aconteceu. Ela a chama de ingrata depois que ela recusa. A princesa não aceita isso. Ela a lembra de todos os maus tratos que receberam dela naquela época. Ela afirma que eles têm sorte de ela não buscar vingança. Caso contrário, tanto eles quanto ela já estariam mortos. Ela sai com Amon, feliz por finalmente ter conseguido fechar esse capítulo de sua vida. Mais tarde, no Palácio Imperial, Lart pergunta entusiasmado sobre o ritual para sua irmã. Ele se pergunta quão grandes são realmente as feras divinas. Ele questiona por que ela foi a convidada quando ele é o aparente herdeiro do trono. Ela o faz perceber quão perigosas sua irmã e sua herança são. O imperador aparece, observa-a de perto e pergunta se ela foi bem tratada na floresta, ao que ela responde positivamente. Ele não consegue deixar de ver o quanto ela se parece com a mãe quando criança. Ele acaricia a cabeça dela. Adelaide testemunha toda a cena de longe, cheia de ciúmes da atenção que Blondina recebe de seu pai. Ela reconhece ser a responsável por contratar os bandidos que atacaram sua irmã na floresta. Ela está irritada porque eles não fizeram o trabalho corretamente. Já se passaram algumas semanas desde que Amon saiu para participar da batalha final para determinar quem se tornará o novo líder das feras divinas. Antes de partir, ele disse a Blondina que estaria ausente por um mês inteiro, sem se preocupar com o resultado do ritual. No entanto, ela continua preocupada, pois não quer que ele se machuque. No dia seguinte, ela sugere a Lucy que elas vão juntas para a floresta da Fera Divina, pegar alguns cogumelos e provar algumas framboesas. Lart, que passa, se oferece para acompanhá-las na floresta. As moças se agacham no chão para observar os cogumelos enquanto Blondina fala sobre algumas espécies. Lart está pouco impressionado e aproveita a oportunidade para fazer alguns comentários desagradáveis sobre a origem comum da irmã. Ele fica chocado quando Lucy defende a amiga. Elas se levantam para ir embora, e Blondina lhe diz que ele pode se juntar a elas apenas se pedir desculpas. Surpreendentemente, ele se desculpa sinceramente, provando a Blondina o quanto se importa com Lucy, se ele está disposto a mudar seu comportamento para agradá-la. Depois de andar por um bom tempo, Lart começa a se preocupar. Apesar da confiança de Blondina, ela também começa a se sentir estranha e sugere voltar ao palácio. No entanto, elas se perdem. Enquanto Lart sente um perigo iminente, ele saca sua espada e coloca as duas moças em seus braços para protegê-las. Os dois irmãos começam a discutir sobre quem é responsável por essa situação, cada um assumindo a culpa. Lart se culpa por permitir essa caminhada na floresta, e Blondina se culpa por sugeri-la em primeiro lugar. No entanto, ao testemunhar quão protetor o príncipe se tornou, Blondina percebe que esta é a primeira vez que o sente como um irmão. Um urso selvagem e agressivo aparece atrás dos arbustos. Blondina ordena que Lart e Lucy vão para a esquerda, enquanto ela atrai a fera na direção oposta. Lart protesta, mas é tarde demais. Ela começa a correr, chamando Amon. Um pouco mais à frente, ela cai no chão, assustada, mas feliz por Lart e Lucy conseguirem fugir. À medida que o urso se aproxima, ela pensa em seu adorável gatinho e fecha os olhos. Um barulho de arranhão ecoa, e ela abre os olhos para descobrir Amon em sua forma de leopardo adulto. Blondina o impede de matar o urso, afirmando que é sua culpa se ele a atacou. De repente, ela se lembra de Lucy, e Armin fica irritado com ela, dizendo que ela não deveria estar na floresta agora, porque a magia está instável. Eles vão encontrar os dois outros. Lart pula, assustado, ao ver Amon. Lucy o reconhece e se sente tranquila. Amon age todo doce e gentil com Lucy, despertando um ciúme no coração de Blondina. Armin os acompanha todos até o palácio. As damas o agradecem. A besta anuncia à princesa que vai dormir com ela esta noite. Diante da confusão dela, ele pergunta se ela tem medo dele. Ele afirma que, não importa o que aconteça, ela não pode ter medo porque pertence a ele. Em sua cama, com amêndoas ao seu lado no chão, Blondina está preocupada. Ela pergunta a ele se ele gosta de Lucy. Ele responde positivamente, sem hesitação. Isso a incomoda porque ela finalmente percebe que, depois de todos esses anos,
Se ela gosta tanto da presença dele, é porque o ama. No dia seguinte, Lark é repreendido pelo imperador durante um chá da família por sua ideia imprudente de se perder na floresta das bestas divinas. No dia anterior, o príncipe disse a Blondina que ele assumiria toda a culpa, porque ela estava arriscando a vida para salvá-los. O imperador questiona sobre a besta que os acompanhou de volta. Blondina explica que fez amizade com uma delas quando foi à cerimônia de maioridade. Isso faz o imperador pensar em um novo plano para melhorar as relações com seu clã, baseado em um convite oficial ao palácio. Lart, que conhece a verdade sobre Oman, provoca Blondina e pergunta sobre Lucy. O comportamento dos dois incomoda Adelaide. Lart menciona o marquês Philip Rothson, que partiu há alguns anos e finalmente voltou, despertando a curiosidade de Blondina. De volta ao seu quarto, Majeto implora à princesa para nunca mais a assustar como fez quando estava perdida na floresta. Ela promete e se vira para Lucy, perguntando, primeiro, quem ela mais gosta entre Oman e Lart. Ela pergunta, em segundo lugar, quem ela casaria entre eles. A dama de companhia responde, primeiro Oman, depois Lart. Nas masmorras do palácio, Adelaide encontra um homem de cabelo loiro e olhos dourados no quarto de Blondina. Majeta está totalmente confusa. Como Lucy pode escolher se casar com Lart se ainda gosta de Oman? Ela explica que mesmo que goste de Oman, não o ama. Além disso, ele é uma besta, e ela é humana. À noite, a princesa pensa sobre toda a situação. Oman aparece atrás dela, iluminando seu humor. Ela o abraça apertado, mas ele os separa, sendo muito mais consciente do que ela sobre o fato de que agora são dois adultos. Ela pergunta se ele se machucou durante suas batalhas rituais e se salvá-la no dia anterior impactou isso. Ele anuncia a ela que agora é o líder dos leopardos divinos. Portanto, ninguém pode mais ditar seu comportamento. Em algum lugar da cidade, Philip Rodson finalmente voltou de seus estudos no exterior e só pensa em encontrar Blondina. Alguns dias depois, Lart entra no quarto de Blondina, pedindo que ela dê a Lucy um tempo livre para que ele possa convidá-la para a ópera. Ela aprova, e quando o príncipe faz isso para a dama de companhia, ela os olha um pouco com ciúmes de seu amor. Ela pensa em Oman, e menciona em voz alta como bestas e humanos não devem ficar juntos, devido à diferença de raça. Oman, que estava logo atrás dela, se sente afetado por suas palavras. Ele afirma com raiva que essa diferença não importa nada para ele. Ele não trabalhou tanto para ser rejeitado assim. Blondina o acalma e vai se deitar contra ele enquanto se abraçam. Ahmed pergunta a ela se ainda tem medo de sua aparência, ao que ela nega. Ela admite estar preocupada no começo, mas agora está bem. Quando menciona que nunca poderia ter medo dele, ele fica muito corado e sai correndo, quebrando a porta de repente. 2 semanas depois, Blondina joga xadrez com Majeto. Ela está distraída por Oman, que está ausente desde que saiu abruptamente. Philip Rodson é anunciado à porta, e ela o deixa entrar. Ele se ajoelha em saudação e lhe dá um buquê de rosas vermelhas. Ele sugere que eles coloquem a conversa em dia após todo esse tempo com uma caminhada, mas ela está preocupada que Majeto não consiga manter a boca fechada, então despede-se do jovem. Ele fica surpreso com a rejeição, mas concorda e sai. Blondina olha para o buquê, não sendo enganada pelas intenções do marquês. No entanto, seus planos são totalmente diferentes, pois ela quer que Oman e os humanos se aliem às bestas divinas. Falando no diabo, Oman aparece timidamente. Ela o abraça, aliviada por ele finalmente ter voltado. Ele nota o buquê e fica agitado de ciúmes, quebrando o vaso de raiva. Ele exige que ela nunca deixe pessoas aleatórias entrar em seu quarto. Ele afirma possessivamente que ela é dele e que seu quarto é seu território, então não hesitará em rasgar a garganta de qualquer intruso. Ele se acalma e se deita ao lado dela, a cabeça em seus joelhos. Quando ela pergunta por que ele não volta à sua forma humana, ele responde mudando de forma e a pega nos braços. Ela fica sem palavras diante de sua beleza inumana. Ele a deita na cama, beija suas mãos, braços, bochechas e mandíbula. No entanto, ela está ainda desesperadamente densa quanto às suas intenções, já que ele sempre age assim em sua forma de besta. Contudo, ela não pode negar que se sente bem. Ahmed admite que não mostrou este formulário antes. Ele estava preocupado que ela pudesse ficar assustada com ele. Ele a abraça apertado. Ela o para, dizendo que já é suficiente de beijos por agora. Homem sorri maliciosamente e pede para dormir com ela na cama dela naquela noite. Como ele está em sua forma humana, ela timidamente concorda com isso. Enfrentando sua inocência fofa, ele decide deixá-la em paz por enquanto. Em outro lugar no palácio, Adele encontra o imperador em seu escritório. Ela reclama de quanto sente falta de vê-lo. Ele oferece a chance de viajarem juntos após a cerimônia inaugural que está organizando para as bestas divinas. Ela, não tão inocentemente, pergunta por que ele parou de procurar o descendente de Baraham. Ela promete continuar a busca por essa pessoa, o que faz ele se lembrar de que foi ele quem havia pedido a ela há vários anos. Ele
considera essa ideia como um plano B, caso Blondina não consiga fazer amizade com as bestas. Ele lhe entrega uma chave enquanto ela promete cumprir seu dever. Lart é anunciada, e ela se vai. O príncipe pergunta sobre a mãe de Blondina, mas o imperador não é enganado. Ele sabe perfeitamente que Lart está aqui mais para falar sobre Lucy do que sobre essa mulher. Ele o encoraja a trabalhar duro para se tornar um imperador tão respeitado que ninguém jamais se atreva a questionar suas decisões ou roubar o que lhe pertence. No dia seguinte, o torneio de caça ocorre na Floresta das Bestas Divinas. O imperador anuncia o início da caça. Blondina fica entediada, pensando que Adele novamente receberá todas as ofertas do jogo. Então ela percebe Philip Rothson em seu cavalo. As damas esperam juntas o retorno dos caçadores com suas capturas, conversando casualmente sobre o resto do evento. Em algum momento, uma delas menciona um grande leopardo negro que tem vagado pelo palácio ultimamente, o que desencadeia Blondina. Claro, estão falando sobre homem. Como não é mais um filhote, é mais difícil para ele se esconder quando entra e sai. Lark volta primeiro da caça e coloca uma raposa diante de Lucy. Para a total surpresa e confusão de todos, incluindo a dama de companhia, Adelaide não aceita bem. Ela o critica por sua escolha pobre de mulheres. Na verdade, ela não se importa realmente para quem ele dá suas capturas, mas o fato de ele ter escolhido Lucy, que está tão perto de Blondina, a incomoda. Lark mal a escuta e se volta novamente para a caça, fortemente motivado a se tornar mais poderoso. Outras damas, incluindo Adelaide, receberam algumas capturas também. Algumas são bastante grandes, outras são bem pequenas. Como Blondina antecipou, ninguém veio até ela. Ninguém exceto um homem, Philip Rothson, que lhe entrega um urso. O imperador está prestes a anunciar Philip como o grande vencedor do torneio quando o homem aparece em sua forma de besta. Ele se dirige diretamente a Blondina, sem olhar para mais ninguém. Ele coloca a cabeça em seu colo e declara que é o jogo que ela caçou. Ele sonhou com este dia desde que ela lhe disse que não era alguém digno de um jogo durante o torneio. Todos ao redor ficam chocados com este evento, mas o imperador nunca ficou tão orgulhoso de um de seus filhos e anuncia sua vitória, Philip. Enquanto todos parabenizam a princesa, se sente humilhado. Sente a raiva crescer dentro dele, direcionada à besta. Adele aparece para provocá-lo sobre se casar com ela após o torneio. Armin e Blondina agem de forma apaixonada um com o outro na floresta. Vendo-os, Lark pergunta a Lucy se os dois estão namorando, o que a jovem não tem tanta certeza, mas também supõe. O príncipe se lembra de seu relacionamento anterior com sua irmã e sua besta. Ele percebe feliz que essa nova situação entre eles pode realmente se tornar útil para sua ascensão ao trono. Em outro lugar, os sentimentos de Adelaide em relação à sua irmã não mudaram nem um pouco. Ela certamente monta as peças de seu plano para destruí-la e sua besta. Alguns dias depois, Blondina está em seu quarto conversando com Lucy e Mageto sobre a viagem em família que se aproxima. Ela pergunta ao pardal se ele viu o homem recentemente, ao que ele responde que pode estar nas fontes. Ela entra na floresta procurando por sua besta quando encontra Shanti, um dos leopardos com quem homem teve que lutar após a cerimônia de amadurecimento. Ela apareceu porque sentiu o cheiro de amêndoas na princesa. Blondina pergunta onde pode encontrá-lo, e Shanti responde que é muito perigoso para ela encontrá-lo atualmente, já que ele está fora de controle. Shanti deixa Blondina montar nela para ir encontrar homem na floresta. Como esta é sua primeira interação com um humano, ele está bastante animado. Ele continua fazendo perguntas à princesa, especialmente sobre seu relacionamento com o homem. Quando chegam, Blondina se apresenta, permitindo que a besta use seu apelido. No entanto, homem aparece, brutalmente, e discorda dessa afirmação, fazendo Shanti ir embora. Blondina lhe pergunta se sua presença é um incômodo para ele, ao que ele responde, transformando-se em sua forma humana, e perguntando sobre a possibilidade para ele finalmente deixar sua marca no corpo dela, isso provaria a todos que ela é dele. Ele se aproxima, cada vez mais perto. Finalmente, após todo esse tempo, ele a beija. Ele a deita no chão, sem se afastar de seus lábios. Ele admite que está muito perto de perder o controle. Apesar de não querer machucá-la, ele acaba a abraçando no campo. Mais tarde, naquela noite, em seu quarto, ela pensa sobre o que aconteceu na floresta. Ela estava tão certa, Oman, como Lucy, que tudo isso parecia surreal para ela. Ela sonha que está caminhando novamente na floresta, encontrando uma besta que se parece com amêndoa. Ela lhe dá a capacidade de falar, graças à sua magia. Enquanto ela fala seu nome, Lucy a chama, acordando-a. Lart e ela olham para a princesa, bastante preocupados com seu semblante pálido. Como a dama de companhia é tão inteligente, ela conclui que algo pode ter acontecido entre Blondina e Oman. Ela a incentiva a dizer mais, mas Lart os interrompe para falar sobre seu garanhão estar pronto para acasalar. Essa conversa faz Blondina perceber que se teve uma maravilhosa sessão de acasalamento
no dia anterior foi apenas por causa da temporada de acasalamento. Armin encontra Blondina em seu quarto. Ela tenta explicar a ele o que seu comportamento afetuoso em relação a ela significa no mundo humano e que ele deve cuidar. No entanto, ele entende que, para não ter uma má reputação, precisa beijá-la, e apenas a ela. Para seu grande prazer, ela ri e eles continuam brincando um com o outro. Em outro lugar no palácio, Adelaide se lembra com raiva do torneio. Ela recebe Philip Rothson e pergunta sobre seu progresso em encontrar o templo do deus fundador que ajudará a recuperar o descendente de Baharan. A lenda diz que pode-se usar a lança sagrada e a chave dourada para entrar no quartel do deus. Então, a harpa no templo ressoará para o verdadeiro descendente. Adelaide menciona que já encontrou várias pessoas de cabelo loiro e olhos dourados, e que só lhe falta o templo. Assim, a profecia estará completa. Ela continuará procurando até finalmente encontrar essa pessoa. Oman, um leopardo, discute com Mageto, um pardal, sobre casamentos humanos. Na verdade, Oman se pergunta o que deve fazer para se casar com Blondina, para que possa finalmente passar a noite com ela. Mageto se oferece para perguntar a Blondina sobre isso, o que quase custa sua vida ao ser devorado pela besta. Oman vai em busca de Shanti para pedir conselhos. Shanti lhe conta como conquistou Halá, falando sobre os presentes que fez para ela e sua mãe. Seu chefe sai no meio do discurso sem mais explicações. Ele chega ao palácio em sua forma humana e pergunta a uma serva onde pode encontrar o imperador. Ela fica extremamente impressionada, mas consegue indicar o prédio onde a delegação estrangeira se reuniu. No prédio, ele é levado por um servo que não o reconheceu para a área onde outros delegados estavam esperando para encontrar o imperador. Um deles se apresenta e Amon casualmente responde, fazendo o mesmo. O homem tenta dar um aperto de mão forte em Oman para mostrar quem manda ali e acaba com apenas uma mão quebrada. No prédio, os gritos do homem alcançam Larch, que estava recebendo os delegados com seu pai. Ele reconhece Oman e avisa ao imperador que o líder das bestas divinas está esperando, junto com meros humanos. Ambos descem para cumprimentá-lo, provocando choque entre as pessoas. Uma besta divina está entre eles. Os três homens estão agora em uma sala privada, encarando-se, quando Amon finalmente fala para perguntar o que poderia oferecer para agradar ao imperador. Surpreso com o pedido, ele responde que gostaria de paz e estabilidade das bestas divinas, porque nenhum deles sabe exatamente como obtê-la. Lark surge com uma ideia. O jovem príncipe explica que, na história, os casamentos aconteceram para trazer estabilidade ao império. Então isso pode ser uma boa solução. Seu pai parece duvidar a princípio, mas Amon pula na oportunidade para concordar com a proposta, sob a única condição de que Blondina queira se casar com ele por sua própria vontade, sem ser forçada, o que significa que devem manter isso em segredo dela. Mais tarde, Amon encontra Blondina para passar um tempo com ela. Eles falam sobre o dia da coroação, que acontecerá no dia seguinte. Então Amon se tornará oficialmente o líder das bestas divinas. Ele afirma que realmente não se importa com toda essa confusão, apenas que o título vem com a possibilidade de que ele pode fazer o que quiser. Em outro lugar no palácio, Adelaide encontra Philip, que aparentemente tem algumas ótimas notícias para ela. Parece que o templo está localizado não muito longe do Palácio Imperial, dentro da Floresta Ocidental, perto do território da besta divina. Por isso nunca foram por esse caminho antes. Philip levanta a questão de uma possível traição do descendente de Baharan e oferece uma solução. No dia seguinte, as pessoas na cidade falam sobre a coroação e espalham rumores sobre o novo líder dos leopardos divinos. Preto, impressionante, assustador, tudo o que podem dizer. O desfile começa e a família imperial abre caminho. Cavalcando seus cavalos sob os aplausos do povo, a cerimônia continua no jardim do palácio. Todos estão se curvando uns para os outros. Homem quebra as espadas do imperador como um sinal de seu acordo mútuo para não atacar e manter a paz entre as duas raças. Quando a cerimônia termina, Blondina salta sobre Armin para parabenizá-lo. Mageto também faz o mesmo. Eles estão sendo amigáveis um com o outro, como de costume. Rumores se espalham dizendo que a princesa e a fera se aproximaram. A grande Pantera Negra fez recentemente uma visita ao imperador. Essa perspectiva os empolga. Eles podem ver mais feras no futuro. Adelaide overhears as conversas e fica totalmente indignada com toda essa empolgação. Para ela, os humanos não devem se submeter às feras. Ela planeja tomar alguma atitude para remediar essa besteira. Larch interrompe-a, mencionando quão fofos estão juntos sua irmã e Amen. Ele também a avisa que ela está sendo muito óbvia em seu comportamento. Não importa quais sejam seus planos,
Ela não pode interferir em seu próprio plano de casar Blondina com Amen. Essa notícia choca Adelaide. Ela não consegue imaginar um humano, além disso, uma princesa, se unindo a um mero animal. Ela sai correndo da vista de seu irmão e encontra Philip, o marquês, que está todo sorridente. Ele traz a melhor notícia para ela. Ele encontrou o templo na floresta ocidental. Agora eles estão diante da porta do templo, acompanhados por guardas e potenciais candidatos a serem o descendente de Baharan. Adelaide usa a chave dourada para abrir a porta e eles entram no templo. Entre as pessoas de olhos dourados, os primeiros dois não conseguem fazer a harpa cantar, mas o último, surpreendentemente, consegue. A princesa está nas nuvens. Finalmente, ela pode realizar seu sonho. Ela diz a Philip para matar os outros. Ela se aproxima do jovem para perguntar seu nome. Joseph, o descendente de Baharan, é o seu nome. Ela lhe oferece uma gema para engolir, a menos que ele queira morrer com os outros. Ele obedece assustado, dando a Adelaide total controle sobre ele, e assim, sobre as feras divinas no palácio. Amen segura desesperadamente Blondina, reclamando que ela vai deixá-lo para trás durante sua viagem em família para a Península Zervin, para o Festival do Gelo. Ela insiste que ele não pode ir, dando desculpas falsas. Na verdade, ela simplesmente não quer que a família imperial ou a aristocracia humana testemunhem seu comportamento afetuoso. Alguns dias depois, na península, Blondina, Lart e Lucy estão tomando chá juntas. A princesa está ficando bastante entediada com a viagem. Lart se preocupa com Lucy, que está doente desde que partiram. Dois jovens entram na sala. Eles se apresentam como Ruberus e Clea de Hill, uma família nobre que costumava zombar de Blondina quando eram crianças. Eles perguntam se podem compartilhar o chá com os irmãos imperiais. O jovem olha para Lucy, exigindo sem palavras seu assento. Lucy cede, curvando-se para ele enquanto ele se senta, o que irrita profundamente Lart e Blondina. Se a princesa está prestes a soltar o inferno em Ruberus, o príncipe coro imperial se levanta para gentilmente oferecer seu próprio assento à dama de companhia. Ele humilha sarcasticamente o jovem, afirmando que ele deve ter uma condição fraca para roubar o assento de uma dama assim. Na Floresta das Bestas Divinas, na casa de Shanti e Rolla, ambos os leopardos se perguntam por que seu líder passou os últimos dias por ali, sem deixá-los ter o menor momento íntimo. Quando Shanti sugere que ele vai encontrar sua princesa humana, Amen aproveita a oportunidade. Ele usa toda a sua autoridade para ordenar que eles descubram onde ela está. De volta ao resort da península, os irmãos The Hill estão debatendo a oportunidade de Clea seduzir o príncipe. Se Ruberus está realmente confiante nas chances de sua irmã, ela, por outro lado, duvida muito desde que o viu com Lucy. Vendo-a sem esperanças, ele cria um plano para minar a simples dama de companhia, para que Clea possa brilhar. Eles vão encontrar Blondina na casa de vidro, forçosamente acompanhados por Lucy. Ruberus pergunta à princesa se ela estaria disposta a ir a uma exposição que eles realizarão após a viagem. Ele se gaba de como sua família valoriza o apoio a artistas, e pergunta a Lucy se sua família faz o mesmo. Claro que ele sabe muito bem que a família dela não pode se dar ao luxo de apoiar ninguém. Clea adiciona outra camada perguntando se ela sabe que tipo de arte o príncipe pode apreciar. Ela cita alguns artistas. Ambos os irmãos continuam envergonhando a dama de companhia por causa da decadência e falta de nobreza da família dela, até que Blondina não aguenta mais. Gelidamente, ela pergunta se eles estão fora de si. Calmamente, mas com um olhar mortal em seus olhos, ela exige como eles podem insultá-la e suas origens humildes. Ruberus percebe seu erro e tenta se defender, mas a princesa não aceita. Eles podem não estar falando com ela, mas indiretamente a insultaram, sendo ela a primeira filha do imperador. Os irmãos se curvam para ela, pedindo desculpas, mas Blondina leva Lucy consigo e sai. Não conseguindo suportar mais essa grosseria no corredor, Lucy está prestes a chorar. Ela se desculpa com a princesa por ser tão inútil e por ser uma ninguém ao lado dela. Blondina a consola, lembrando-a de que não só é amiga da primeira filha do imperador, mas também amiga do futuro imperador e da atual líder da besta divina. Todos eles se importam profundamente com ela. Lucy se sente tão grata por ter a chance de ser a dama de companhia de uma princesa tão grande e generosa. Ruberus e Clea se juntaram a Adelaide e Philip em seu quarto. Eles se sentem envergonhados pelo que aconteceu com Blondina mais cedo. No entanto, a jovem princesa os conforta com seu sorriso habitual. Ela os incentiva a dar uma lição em sua irmã, considerando que nenhuma besta divina estará por perto para protegê-la nessas terras. Philip expressa certa preocupação com o plano dela, mas Adelaide garante que é apenas uma brincadeira, nada sério. No dia seguinte, do lado de fora, na neve, Blondina está sentada em um trenó, esperando o pintor terminar de retratá-la. Ela começa a congelar de frio quando, de repente, os cães se tornam realmente agressivos, latindo ferozmente para as pessoas que puxavam o trenó. Blondina, ainda nele, se dirige a um mar congelado, o gelo muito fino para suportar o peso do trenó. Lart ordena o resgate imediato de sua irmã,
sem diminuir a ameaça de morte atrás dele. Adelaide, Philip, Ruberus e Clea estão completamente alarmados, sabendo que essa situação é por causa deles. No entanto, se os irmãos Dehill se preocupam com seu destino, Adelaide, por outro lado, se regozija, pois pode finalmente se livrar de sua irmã irritante. Falando na irmã, ela está aterrorizada, tentando parar os cães com o tipo de apoio inútil de Majeto. Ela vê a água à sua frente e decide que vale muito mais a pena quebrar alguns ossos do que se afogar. Assim, ela pula do trenó e cai. Na neve, Majeto pergunta sobre sua saúde. Quando ela tenta se levantar, percebe que não estava em cima da neve, mas sobre o gelo fino. O gelo se quebra sob ela e a faz cair na água fria. Ela afunda. Tenta agarrar algo, mas não há nada ao seu redor. Majeto mergulha na água para tentar ajudá-la. Mas o que pode um pequeno pardal fazer com um humano pesado? Ela afunda cada vez mais. Perde o anel que Oman lhe deu. Ela pensa nele e na infância que tiveram juntos. Ela pensa nele e ele aparece na sua frente, com uma expressão assustada no rosto. No resort, Lart está andando de um lado para o outro, tentando acreditar que Blandina ainda está viva em algum lugar, apesar de não ter sido encontrada. Ele ordena que preparem um trenó para ele. Adelaide aparece de forma sorrateira, revelando que é a mentora da potencial morte da irmã. Ela percebe que o fez se curvar diante dela, como ele sempre fez. No entanto, pela primeira vez em suas vidas, Lart se rebela e denigre a maneira de pensar e agir de Adelaide. Ele se mantém firme em encontrar Blandina, queira Adelaide ou não, deixando-a sem palavras. Ela quebra um vaso com raiva, se machucando no processo. Em sua mente, Blandina roubou tudo dela. Philip entra no quarto e acalma a princesa, lembrando-a de que somente ela é digna do trono. Parece funcionar, pois Adelaide se recompõe. Ela informa que assim que o poder da pedra estiver estabilizado, eles agirão em seu plano para tomar o controle das bestas. O imperador está preocupado. Ele despede o servo depois que eles informam que Blandina não está em lugar algum. Ele se lembra de Lily, mãe de Blandina, e do ano que passaram juntos há 20 anos. Ele a conheceu em sua busca para encontrar o descendente de Baharan. No entanto, apesar do cabelo loiro e dos olhos dourados, ela não tinha poder algum. Mesmo assim, isso não o impediu de se apaixonar por essa mulher alegre. Ele estava lá quando Blandina nasceu. Durante um ano inteiro, ele foi feliz, vivendo como um plebeu com a mulher que amava. Mas seu dever imperial o alcançou, e Lily o deixou ir, encorajando-o a estar onde pertence. Desde aquele dia, até conhecer Blandina, sua memória meio que desbotou. Então, toda vez que olha para sua filha, sente-se incrivelmente culpado por tê-las abandonado. Ele fez o melhor para fazer sua filha feliz no Palácio Imperial, para compensar Lily. Em algum lugar, em uma casa na floresta, perto do calor de uma lareira, Armen balança sua princesa para acordá-la. É este sonho novamente. Ela está morrendo, sangrando. No entanto, ela não se sente triste, pois usa sua magia para dar à besta que a enfrenta a força para esperar por ela. Assim, eles se encontram novamente em sua próxima vida. Blandina de repente abre os olhos, não sabendo se ainda está sonhando ou não. Oman parece à beira das lágrimas enquanto a puxa para mais perto em seus braços, incapaz de parar de chamar seu nome. Blandina lembra da situação e acusa-o de vir a um lugar tão perigoso sozinho, mas Oman não a ouve, apenas lamentando por não ter conseguido encontrá-la mais cedo, porque ele estava pacientemente esperando para deixá-la marcada. Ele diz a ela que nunca quis experimentar o medo e o desespero de perdê-la. Quando soube que ela estava desaparecida, decidiu que isso nunca mais aconteceria. Blandina está com fome. Ela espera Oman voltar com comida. Majeto a chama para fora para mostrar um lindo leopardo branco. Oman aparece com uma sacola e a recrimina por estar do lado de fora no frio. Ele percebe a criatura e fica imediatamente irritado. Desta vez, é a princesa quem o aconselha sobre a necessidade de ser gentil com qualquer outro leopardo, já que eles são da mesma espécie. Ele desiste e anuncia que irão embora em breve devido ao imperador e a Lark estarem procurando por ela na área. O imperador questiona sua decisão de trazer sua filha para sua vida, considerando que isso poderia tê-la matado. Alguém grita o nome de Blandina enquanto ela aparece montada em Oman em sua forma de besta. Ela corre para os braços de Lark, surpresa com suas lágrimas e como ele parece preocupado. Ela se desculpa por desaparecer e provoca Lark sobre seu rosto não tão real. Amen nota o imperador, que ficou para trás. Ele se transforma de volta em humano para reprovar sua atitude e consideração em relação a Blandina. O fato de que ele sempre a considerou apenas como parte de sua linhagem, mas nunca agiu como um pai até este dia. Armen explica friamente ao homem como a infância de Blandina era horrível, porque ele nunca realmente se importou com ela, nem antes nem depois de tê-la levado com ele,
e a tornado uma princesa. Ela só ganhou traumas e solidão dessas experiências, mas de alguma forma consegue superá-las. Ele o exorta a não agir como um pai apenas no calor do momento para evitar abrir suas cicatrizes antigas. No entanto, enquanto o imperador sente todo o arrependimento de suas decisões, ele também o aconselha a pedir desculpas a ela e implorar por perdão. O problema é que ele pode nunca recebê-lo, já que isso depende apenas da vontade de Blondina em perdoá-lo. Felizmente para o imperador, sua filha é a pessoa mais doce da Terra. Ele agradece a Armen por essa discussão, ao que a besta responde que não estava tentando ser gentil e passa a ameaçá-lo de verdade. O imperador vai até a princesa, decidindo finalmente ser um pai para ela. Ele se desculpa profundamente, curvando-se para ela. Ela fica totalmente surpresa. Ela não está pronta para perdoar completamente, pois costumava ser tão difícil para ela no passado. Entanto, ela está bem com sua vida agora. Todos se viram de volta para o resort, onde Blondina recebe uma recepção muito mais calorosa do que esperava. Lucy corre para seus braços, chorando de alívio. A única que parece chateada com esse retorno é Adelaide. A princesa mais nova ainda não disse suas últimas palavras. Philip fica cada vez mais preocupado com a sanidade dela e questiona sua lealdade. Um guarda se aproxima dele para informá-lo de que ele chamou de volta seus soldados, que estavam secretamente procurando por Blondina. Ele suspira de alívio, já que seu plano continua conforme o esperado. Blondina e Lucy estão no quarto da princesa, relaxando, vendo o quanto Lucy estava preocupada com sua segurança e quantas outras pessoas ao seu redor estavam feridas, imaginando que ela poderia não ter sobrevivido. A princesa decide não deixar esse incidente passar. Philip anuncia a Adelaide que todos os vestígios de sua responsabilidade foram limpos. Desde que os irmãos de Hills não digam uma palavra, todos estão a salvo. Adelaide menciona casualmente uma louca fagulha em seus olhos, que ela precisa matar todos, deixando Philip preocupado sobre quem ela poderia estar falando, os de Hills ou Blondina. Um servo entra no quarto. Ela informa a princesa que sua irmã está a caminho de se encontrar com os nobres irmãos. Ela é recompensada com brincos por esse relatório e dá a Philip um sorriso histérico. Armen devolve o anel de Blondina, pois o encontrou no oceano. Ele pergunta para onde ela está indo e se ele pode ir com ela, porque ela vai ameaçar pessoas. Ela não quer que ele a acompanhe, então usa a desculpa de que ele é muito grande e pode assustar as pessoas. Oman não aceita isso e se transforma em sua forma de gato fofinho. Ela o pega em seus braços e sai, sendo vista pelo servo. Ela chega ao apartamento dos D. Hills e se senta ao lado deles. Ela não tem provas de que eles estão envolvidos no incidente, mas aposta nisso ao perguntar se eles a odeiam. Oman retorna a sua grande forma de leopardo e coloca a cabeça em seu colo, mostrando seu incrível poder. Ela faz suposições sobre quais poderiam ter sido suas motivações. E claro, Ruberose nega tudo até deixar escapar uma pista de que não só ele fez isso, mas foi ordenado a fazê-lo. Blondina é esperta o suficiente para descobrir que a verdadeira mente por trás disso é Adelaide. Oman, prestes a perder o controle, imobiliza o jovem no chão, colocando pressão suficiente para ser uma grande ameaça. Ele se transforma em humano e ameaça o jovem. Quando está satisfeito com o efeito, ele se levanta e sai com Blondina. O servo do lado de fora ouviu tudo. Ela relata tudo para Adelaide, que fica furiosa. Ele aconselha-a a se livrar dos D. Hills, matando-os ela mesma. Seria muito mais fácil e conveniente do que fazer o mesmo com sua irmã. A irmã que agora tem a besta divina envolvida, e toda a família imperial a observando. O que ele não diz é que a morte dela seria inconveniente para seu plano também. Adelaide concorda e ordena que ele prossiga. Ao sair do quarto de Blondina, Lucy diz a ela que Oman está se encontrando com o imperador em Lart. Ela imediatamente pensa que eles estão discutindo a confissão dos The Hills e a ligação de Adelaide. Sua mente divaga para o pedido de desculpas do imperador. Ela se sente muito mais leve após esse evento. Philip bate à sua porta, pedindo uma rápida audiência. Ele pede desculpas por entrar tão tarde da noite. E lhe oferece um chá muito caro, conhecido por ajudar a relaxar. Ela o convida a sentar um pouco mais. Ele aproveita a oportunidade para reiterar sua oferta de se juntar à família Rothschild, por seu próprio bem e proteção. Por mais ofendida que se sinta, ela recusa educadamente mais uma vez. Ela diz a ele para se concentrar em parar Adelaide em vez de cortejá-la inutilmente. Ele ataca, ameaçando seu relacionamento com as bestas divinas. Ele a lembra que alguém muito específico pode controlá-las. Ele a informa que ela acaba de desperdiçar sua última chance de segurança. Depois que ele sai, ela pensa sobre essa conversa estranha. O homem que estava em frente a ela um momento atrás não era o Philip que ela costumava conhecer. Ela se pergunta qual é a obsessão dele com as bestas. Enquanto queima sua presença, ela promete se tornar a pessoa poderosa que precisa ser por seu povo. No dia seguinte, toda a corte imperial retorna à capital. Lucy senta ao lado de Blondina,
sofrendo com enjoo de movimento quando chegam a uma área de descanso. Lark pergunta sobre a saúde de Lucy e oferece tanto apoio que seria cego quem não visse seu nível de afeto. Blandina nota os irmãos de Hughes por perto, saindo da área em direção à floresta. Clea está preocupada com a situação deles. Então Ruberose tenta assegurar que eles se encontrarão com Adelaide, que prometeu ajudá-la. No entanto, ele também está profundamente preocupado, não sabendo se deve acreditar na princesa ou temê-la. O cavaleiro que os lidera rapidamente responde à pergunta, juntando-se a outros que cercam os dois jovens nobres. Agora está claro que os dois devem ser executados aqui mesmo, agora. Ruberose saca sua espada, mas não consegue fazer nada para proteger a si, mesmo ou sua irmã. Antes de morrer, ele amaldiçoa Adelaide. Lart anuncia a notícia para Blandina, Lucy e Oman. O assassinato foi encenado como um acidente para pessoas aleatórias, mas é visto como suicídio pelos poucos que sabiam o quão envolvidos estavam na tentativa de assassinato de Blandina. A princesa rapidamente reconsidera toda a situação e sente que algo está errado. Ela corre para o penhasco onde os irmãos foram encontrados, seguida de perto por Oman. Eles encontram a luva de Clea na neve, que é uma pista de que eles podem não ter pulado por vontade própria. Armen cheira a luva. Ela está cheia de recordações das ervas usadas nos cães. Devido à sua reação, eles cogitam que a quantidade usada alguns dias antes pode ter sido enorme. No entanto, uma simples luva não é evidência suficiente para provar que eram parcialmente culpados deste crime e foram assassinados pelo verdadeiro autor. Blandina se demite e pede ajuda a Oman. Adelaide apresenta suas condolências à duquesa de Hughes e oferece patrocinar o herdeiro remanescente da família para honrar a memória de seus irmãos. Ela sai em sua carruagem, tentando se convencer de que foi a única coisa certa a fazer e que precisa seguir em frente com esse plano. A carruagem para brutalmente e Blandina entra, acompanhada por Armen. A besta deixa as duas irmãs sozinhas. Sentando-se perto do cocheiro, Adelaide empurra Blandina violentamente e a insulta, fazendo com que Oman bata na carruagem como um lembrete de que não está longe. No entanto, o jovem mal consegue controlar sua raiva, apenas se contendo porque sua princesa pediu a ele. Essa atitude permite que Blandina assuma o controle da discussão. Ela mostra à irmã um saquinho e pergunta se contém as ervas que deu aos Dihils. Adelaide se estressa ao vê-lo, o que encoraja Blandina a continuar com sua bluff. Ela avança que os dois jovens deixaram essa evidência na luva que encontraram no penhasco, o que a incrimina, já que costumavam ser seus seguidores. A reação de Adelaide prova à irmã que ela era de fato a mentora por trás disso. No entanto, a princesa mais nova se recompõe e sorri, pois percebe que Blandina não tem verdadeira evidência. Ela está confiante de que Ruberos usou todos os estimulantes, então o saquinho pode não ser nem mesmo o certo. Sua irmã então a ameaça com usar o conteúdo de seu saquinho nos cavalos. Afinal, se não houver mais ervas ou se ela realmente for inocente, Adelaide não tem nada a temer, mas Adelaide teme. Ela não tem ideia se sua irmã está blefando ou se está falando sério. Blandina desiste, tendo todas as informações que precisava. Ela explica que, apesar de tudo, acha que nunca roubou nada dela. Ela precisa parar seu comportamento perigoso. Ela deixa claro que está ciente de que Adelaide está atrás das bestas divinas. Isso significa que não só Blandina nunca foi a que invadiu seu território, mas que Adelaide começa a invadir o dela. Antes de deixar a carruagem nos braços de Homem, Blandina alerta sua irmã mais uma vez. Ela precisa assumir a responsabilidade antes que seja tarde demais. Adelaide se enfurece e grita que nunca vai parar. Homem galopa na neve com Blandina em suas costas. Ele para quando a vê, preocupado por realmente ter arruinado a vida de sua irmã. No final, ela está apenas feliz que seu plano para destruí-la funcionou. Homem a encoraja a descansar enquanto a leva a um lugar muito especial. Ela acorda em um campo cheio de lindas flores rosas. Homem aparece em sua forma humana. Ele explica que passou por esse lugar quando estava indo para a península e quis mostrá-lo a ela primeiro. Ele coloca uma coroa de flores em sua cabeça como presente e confessa seu amor antes de beijá-la. Adelaide está em seu quarto, bebendo chá sozinha. Ela pensa novamente sobre o que aconteceu na carruagem. Ela se pergunta como Blandina poderia ter mencionado Philip nessa história sem ter conhecido oficialmente ele desde a caçada. Falando no diabo, enquanto pondera a possibilidade de se livrar dele, ele entra no quarto trazendo excelentes notícias. Joseph finalmente desenvolveu sua habilidade de controlar as bestas. Ele a conduz até ele quando seu servo espião aparece pedindo uma audiência. O servo está bastante nervoso. Ela hesita muito e acaba revelando que quer desistir de espiar. Adelaide não entende suas razões, já que a paga muito bem por esse trabalho. A jovem mulher pensa sobre o incidente de Dee Hills e como pode
pode ter estado indiretamente envolvida, o que a faz perceber que sua vida realmente está em perigo ao redor da princesa. Ela usa a doença da mãe como desculpa e promete nunca contar à alma viva sobre os segredos de sua senhora. Contra todas as odds, Adelaide parece bem compreensiva até ficar louca novamente. Ela ordena que Philip mate o servo, não acreditando em seu juramento de permanecer em silêncio. O homem obedeceu sob os gritos na floresta. Joseph ainda treina para usar seu poder em uma arena. Em frente a ele, há um leopardo preso. Ele espera controlá-lo o suficiente para finalmente sair de sua situação ruim. Adelaide chega animada para ver quão poderoso ele se tornou. Joseph pergunta a Adelaide se ele morreria em caso de falha. Ele explica que Philip lhe disse que a pedra mágica que ele engoliu deu a Adelaide total poder sobre sua vida. Ela sorri e informa a ele que, enquanto ele cooperar com ela, não tem nada a temer. O Marquês finalmente chega para que possam começar o teste. Eles caminham dentro da Floresta das Bestas Divinas, onde Joseph não se sente calmo, apesar de todas as precauções para não serem vistos. Eles finalmente encontram uma besta, adormecida cercada de borboletas. Adelaide encoraja Joseph a usar seu talento. Ele se estressa um pouco, mas consegue controlar a besta. Ele ordena que ela arranque as borboletas, e ela obedece. Quando ele quer tentar mais, ele perde o controle, pois ainda não é forte o suficiente. Adelaide está meio satisfeita e meio desapontada. Mesmo que ele realmente tenha a habilidade e possa lhe dar o que ela quer, ele ainda tem um longo caminho a percorrer. Ela elogia Joseph por seu trabalho árduo e promete uma recompensa assim que voltarem ao palácio. Eles começam a voltar quando a besta que controlaram um pouco antes aparece em seu caminho. Irada por ter sido controlada, ela ruge de raiva, lembrando aos humanos que eles se curvam aos líderes das bestas, apenas para apunhalá-los pelas costas. O descendente de Baharan, o arqueiro, atirou nela inutilmente. Philip interveio para proteger Adelaide, que está longe de estar impressionada. Ela se gaba de recuperar o que lhe pertence, o que enfurece ainda mais a besta e faz com que ela ataque a princesa. Joseph, que estava aqui e apavorado por sua vida, já que está ligada a Adelaide, consegue usar seu poder para derrotá-la. Ele tenta ainda mais fazendo-a se levantar e prestar seus respeitos. Ele exulta, percebendo que não apenas pode agora controlar o corpo, mas também a mente da besta. Adelaide, atrás dele, chega à mesma conclusão e irrompe em uma risada histérica. Blondina e Ahmed estão sentados em torno de uma mesa. Ela está tentando organizar um baile que se aproxima e ele está entediado com tudo isso. Ela o repreende porque é um evento muito importante para apoiar a amizade entre humanos e bestas. Ele está prestes a beijá-la quando Lucy e Majeto irrompem na sala com uvas na mão. Todos eles fazem uma pausa, conversando casualmente sobre a preparação do baile, quando Lucy de repente pergunta a Armin se ele sabe sobre a etiqueta. Claro que ele não tem ideia do que ela está falando, e não se importa. Ela argumenta que se ninguém disser nada na cara dele, eles podem zombar e menosprezar Blondina em vez disso, por sua falta de maneiras. Ela qualifica a aristocracia humana como uma selva imprevisível. Você precisa jogar o jogo deles para não ser devorado. Apesar de não entender que deveria se importar com as opiniões de Mayor Human, Blondina concorda com sua dama de companhia e lhe mostra algumas regras básicas de etiqueta à mesa. Ele ainda não está convencido, e ela começa a desistir, mas Lucy não. Ela está determinada a preservar a dignidade de sua senhora e continua apontando para ela. Felizmente, levou um tempo, mas ele finalmente entende o que ela quer dizer. Ele imediatamente se endireita em seu assento. Blondina fica totalmente impressionada, e Lucy fica feliz em começar o treinamento. Amen mal ouve Blondina, que tenta explicar as funções dos diversos copos e talheres que ele pode encontrar na mesa. Ele morde a bochecha dela, envergonhando-a, enquanto Lucy e Majeto ainda observam a lição. Majeto ataca Amen, convencido de que ele tentou realmente comer a princesa. Lucy leva o pássaro para outro lugar, deixando os dois sozinhos por um momento. É claro que Amen aproveita a situação para abraçar Blondina. Quando Lucy volta, Amen e Blondina estão desesperados. Ela está preocupada porque ele não parece disposto a aprender. Ele não pode esperar para se casar e definitivamente tê-la. Ambas as damas decidem que é hora de mudar de assunto e começam as aulas de dança, com Lucy comandando enquanto praticam. Apesar da óbvia indiferença entre eles, Blondina não consegue deixar de sentir ciúmes da proximidade deles. Alguém mais sentado ao lado dela também está super ciumento. Lart, que se juntou há poucos momentos. Ele pula de seu assento e se oferece para ser o professor de Amen. Eles levam isso muito a sério, mas as damas se divertem bastante assistindo a eles. À noite, Amen pede elogios sobre suas novas habilidades de Blondina, que concorda feliz.
Ele toma a mão dela e a puxa para perto de seu corpo, quase a abraçando. Amen segura Blondina em seus braços e começa a dançar com ela, mostrando todos os movimentos que aprendeu com Lark mais cedo. Pode não haver música para acompanhá-los, mas nenhum deles parece se importar. Eles desfrutam da beleza de estar sozinhos, olhando nos olhos um do outro, enquanto dançam sob a luz da lua. Blondina se lembra do que sentiu quando se conheceram e como sempre se sentiu em relação a ele. Ele confessa seu amor e pede que ela o ame de volta. Ela responde com um sorriso no rosto que sempre estará ao seu lado, pois é onde pertence. Ele parece surpreso a princípio, mas fica totalmente emocionado e claramente sem palavras. Ele a abraça e a beija sem parar, mais feliz do que nunca. Blondina sonha novamente com essa besta que se parece com Amen e essa jovem que se parece com ela. Os dois conversam sobre algumas pessoas que estão chegando, pessoas que a besta não gosta. Enquanto estão se abraçando, Blondina acorda desse sonho, chamada por Lucy. A dama de companhia pede à princesa que se prepare, pois este dia é um dia muito especial, já que é a festa de Amen. Para a ocasião, Blondina se veste com seu vestido mais deslumbrante e fabuloso. O baile é simplesmente impressionante. O imperador claramente se esforçou muito na preparação, e Amen até teve a ideia de um baile de máscaras para que todos possam conversar com quem quiserem, sem qualquer consideração por raça, idade ou classe social. Ela avista Amen conversando de forma muito casual com o imperador e Lard, o que a intriga, já que eles nunca estiveram realmente próximos. Um homem estranho vem conversar com Blondina, e ela o reconhece como uma besta divina em sua forma humana. Ele continua fazendo perguntas estranhas sobre seu cheiro, e qual será a raça do futuro filho dela com Amen. Humano ou besta divina. Outra besta puxa sua orelha para fazê-lo calar a boca, enquanto ele deixa a princesa incrivelmente desconfortável. Ela os apresenta como Hala e Shanti, esta última também apresentando orgulhosamente o bebê que carrega como Zen. Eles deixam Blondina, que fica muito confusa, lembrando deles como gatinhos que estavam com Amen na cerimônia de maioridade não faz muito tempo. Agora, eles esperam um bebê. Ela pensa em Amen se comportando como um gatinho mimado no dia anterior. Ela finalmente começa a se perguntar se eles estão ou não em um relacionamento. O imperador interrompe a festa para fazer um brinde à nova amizade entre humanos e bestas, celebrando um futuro mais brilhante para ambas as raças. Após seu discurso, Adelaide vai até ele para parabenizá-lo por conseguir controlar a besta. O pai dela a faz calar a boca, pois ela usa uma linguagem muito controversa. Ele explica a ela que, embora costumasse pensar como ela, mudou de ideia e preferiu escolher a paz. Ele também menciona que, como Blondina foi a arquiteta dessa situação, preservar esse relacionamento é papel dela, e Adelaide precisava descobrir qual era o seu. Adelaide se junta a Philip para indicar uma mudança de plano e exigir a Joseph. Ele se posiciona para agir. Enquanto isso, na festa, Shanti aproveita toda a comida que consegue encontrar. Paula, por outro lado, escolhe este momento para conversar com Amon sobre alguns desaparecimentos recentes entre as bestas. Ela também menciona uma distorção que sentiu na floresta. Ela atribui isso à sua gravidez, mas ainda se sente estranha em relação a isso. Homem concorda. Ele vai para a floresta todas as noites, apenas para encontrá-la estranhamente silenciosa e cheia de borboletas, despedaçadas. Além disso, ele confia nos sentimentos de Rola, pois ela sempre foi confiável. Ele é distraído por alguns humanos aleatórios falando mal das bestas. Amon permite que Shanti faça uma apresentação para desdenhar deles todos. Quer lembrar a quem precisar do poder de sua espécie. Ele coloca a expressão mais séria no rosto. Ele agarra um dos humanos pela garganta com uma mão, o ameaça e o joga no chão. Ao voltar-se para Homem e Hala, algo muda dentro dele. Algo que Hala e Blondina conseguem sentir. Ele se transforma em sua forma de besta e avança de maneira ameaçadora em direção ao imperador, que está em um canto. Adelaide ordena a Joseph que ataque o imperador com a besta. Shanti está inconscientemente muito perto de matá-lo, mas Oman chega a tempo de agarrá-lo pela cabeça e parar a ataque. O imperador agora está sentado no chão, com Shanti acima dele, confuso e com muitas alabardas apontadas para ele. Hala reprova seu futuro pai da criança por seu comportamento. Amon pergunta ao imperador se ele está bem. O outro humano, atacado por Shanti, protesta em voz alta, exigindo que a besta assuma a responsabilidade por suas ações. Surpreendentemente, é o imperador quem defende seus novos amigos. Ele explica ao marquês que seu papel é proteger seu povo, ele incluído. Ele nunca hesitaria em trair as bestas, se necessário. No entanto, ele nunca as deixaria ser atacadas por causa dos humanos. Shanti, se sentindo melhor, intervém para se desculpar e aliviar o clima de todos. Mesmo assim, Amon está preocupado com o que aconteceu. Adelaide parabeniza Joseph por sua performance excepcional. Ela o incentiva a continuar praticando para ficar ainda mais forte e controlar a besta negra. Ela pede que ele seja leal apenas a ela. O imperador está sendo curado devido a uma lesão que sofreu ao cair. Paula, testemunhando isso, reprova Shanti ainda mais.
A pobre besta responde que não fazia ideia do que aconteceu, pois ele estava apenas brincando até que alguém mexeu com sua mente. Isso desencadeia Homem, que corre para examinar Shanti. De fato, ele percebe que os olhos de seu amigo mudam de cor para combinar com os de Blondina por um segundo. Ele planeja perguntar a Elder Aisha, que é a besta mais velha do clã, se ela sabe algo sobre esse fenômeno. Ele vai até Blondina para abraçá-la e voltar para a festa. Um pouco depois, Amon e Blondina estão descansando após dançar. Ela elogia suas novas habilidades e faz uma piada sobre ele, quase aparentando ser um humano. Ele assenta na grade da sacada e parece de repente um pouco estranho. Ela o incentiva a lhe contar o que está acontecendo. Ele solta um rápido suspiro e explica que, apesar de todos os conselhos que recebeu de Lark e do Imperador, ele sempre foi direto com ela. Finalmente, ele faz a pergunta: "Você se casaria comigo?" Ela o olha com espanto no começo, então ri, percebendo sua própria falta de entendimento, e diz que sim. Lark tosse envergonhado. Ele pede desculpas pela interrupção e avisa que o Imperador está esperando por eles para fazer um anúncio muito importante. Para a surpresa de Blondina, Amon concorda em ir lá, em vez de fazer um escândalo por ter sido interrompido. Dentro do palácio, todos tiraram suas máscaras. O Imperador parabeniza publicamente sua filha pelo noivado e lhe deseja tudo de bom. Amon sugere um brinde, seguido pelo Imperador. Assim, todos na sala levantam seus copos para os recém-noivados. Blondina está confusa, não apenas quanto à situação, mas também sobre a reação de Amon a isso. Ela finge que está tudo bem e pergunta a ele se, por acaso, ele sabia algo sobre esse plano. Ele responde com orgulho que organizou tudo com o Imperador e Lark. Quando ela pergunta o que teria acontecido se ela tivesse dito não, ele afirma que sabia que ela teria aceitado, porque eles se confessaram antes. É então que ela percebe que ele nunca estava apenas brincando. Elder Aisha vem para parabenizá-los. Quando ela começa a falar, Amon a interrompe, mencionando que ele viria vê-la em breve para discutir isso. Ele agradece a Blondina por todo o esforço em construir a paz e sai. A princesa nota sua irmã atrás dela, sorrindo maliciosamente, o que a deixa desconfiada. Mais tarde, naquela noite, Amon se junta a Blondina em seu quarto, pronto para um pouco de diversão. Depois daquela noite, Blondina teve que ficar na cama por um dia inteiro. Ela estava doente por causa da impregnação. Quando ela melhora, Amon continua a girar ao seu redor, preocupado. Então, ela sugere sair para tomar um ar fresco durante uma caminhada. Ele pensa sobre o jardim, mas ela tem outra ideia. Eles estão passeando pelos becos do mercado da cidade. Homem ainda está preocupado, mas Blondina está vivendo o melhor momento de sua vida, escondida sob sua capa. Ela vê alguns colares para cães e gatos. Ela menciona ao comerciante que tem um gato preto e que adoraria dar um colar a ele. Mas como ele é muito exigente, ela hesita. Quando finalmente decide pegar um, Homem intervém e compra 2. Ela pergunta por que 2, e ele responde que um é para ele e outro para o futuro gatinho deles, enquanto faz uma piada travessa. Ela vê 2 crianças felizes brincando nas ruas. Elas lembram-lhe Homem e ela quando eram crianças brincando juntos. Ela percebe quanto de felicidade estar com ele trouxe para sua vida. Ela promete ficar com ele para sempre. Ele também se lembra de como era sua vida antes e depois de conhecer Blondina, de miserável a pertencente. No caminho de volta ao palácio, Amen avisa Blondina que no dia anterior, ele se encontraria com a anciã Aisha para cumprir seu dever como líder das bestas divinas na floresta. Aisha encontra Robbie, uma das bestas desaparecidas. Ela imediatamente nota a cor dos olhos dele, provando que ele estava sob controle. Ela pergunta quem faz isso, e Joseph aparece, revelando-se seguido por Adelaide. Aisha fica horrorizada ao ver a princesa humana, porque isso implica que os humanos querem começar uma nova guerra. Ela encoraja a jovem princesa a voltar para onde pertence, antes que ela sofra ainda mais com perdas e arrependimentos. Adelaide toca o ombro de Joseph em um sinal de ação, afirmando que ela nunca terá arrependimentos, pois tudo voltará ao seu devido lugar. Aisha resiste ao poder do jovem o suficiente para fazê-lo, duvidar de suas habilidades. Adeline percebe que ele está lutando e lança um olhar feroz para ele, implicando que ele morreria em caso de falha. Ele muda os planos para usar Robbie para atacar a anciã, que mal consegue se defender. Armin e Blondina estão se abraçando em sua cama. Ela luta contra o sono e pergunta a Armin se ele acha que realmente roubou tudo de Adelaide. Ela se pergunta o que poderia ter feito para que sua irmã a intimidasse diretamente e fosse tão longe. Finalmente, ela adormece, prometendo a Homem que o protegeria não importa o quê. Depois de beijá-la na testa, ele sai para encontrar a anciã. Blondina sonha novamente com essa senhora que se parece com ela. Um homem de cabelo loiro e olhos dourados se aproxima dela, chamando-a de Rafian. O nome dele é Baharan.
Ambos são deuses que trouxeram paz entre os humanos, mas a guerra começou novamente. Então, ela lhe entrega sua espada, cheia de seu poder, para que ele possa usá-la para trazer de volta a paz ao continente. Depois de prometer que lutaria ao lado dos humanos, ele sai, e a besta aparece. Ele lhe diz para desistir de seu poder, pois ela cumpriu seu dever de tornar a terra bonita e habitável, para que possa finalmente descansar. Ela pergunta a ele se ele ainda a amaria como mortal. Ele se transforma em sua forma humana, um doppelganger perfeito de homem, e declara que não importa a forma ou a aparência que ela tenha, ela sempre será ela mesma, e ele sempre a amará. Raven se sente feliz. Ela coloca a mão na testa da besta para lhe dar o resto de seu poder. Baharan aparece indignado que ela emprestaria o poder de um deus a uma mera besta e se tornaria mortal. Ele pergunta por que ela deu a ele sua espada se planeja fugir de seus deveres divinos, ao que ela responde que não só está cansada de ser uma deusa, mas também a enviou para dar à humanidade uma bênção final. Eles são maduros o suficiente para não precisarem mais dela, mas Baharan não está pronto para desistir de seu papel de governante sobre os humanos. Ele culpa a besta por envenenar a mente de Rafian e a esfaqueia com a espada, de forma ciumenta. A besta rola pelo chão, mal conseguindo se levantar. Quando o deus está prestes a acabar com ele, Rafian usa seu poder restante para detê-lo e está pronta para dar a ele o que ele quer. A besta nota Blondina chocada atrás dele e a chama para ajuda, o que a acorda, com lágrimas nos olhos e confusão na mente. Ela mal se lembra de seu sonho, apenas o olhar nos olhos da besta quando ele a chamou. Ela se pergunta se tem esses sonhos porque se preocupa com Adelaide e planeja ir falar com ela o mais rápido possível. Na manhã seguinte, Lark está em seu apartamento, falando sobre seus planos para a próxima edição da cerimônia de caça. Mas Blondina não é boba e pergunta diretamente por que ele está realmente ali com ela tão cedo pela manhã, quando deveria estar ocupado. Lucy não aparecerá até a tarde. O jovem príncipe se sente subitamente desconfortável. Ele se lembra de Amen passando pelo seu quarto na noite anterior. Amen exigiu que ele ficasse ao lado da princesa enquanto estivesse fora. Claro, ela não pode saber nada sobre isso. Ele inventa alguma desculpa. Ela desiste de esperar que Lucy o mantenha ocupado enquanto vai falar com Adelaide. Sobre a irmã delas, Blondina pergunta a Lark sobre o relacionamento que eles tinham quando eram crianças. Ele a surpreende explicando que não eram tão próximos como ela imaginava. Adelaide só aparecia quando o imperador estava presente ou durante eventos sociais. Caso contrário, ele costumava ficar sozinho. Ele pergunta por que ela está curiosa sobre isso. Ela responde honestamente que quer saber por que Adelaide a odeia tanto. Isso considerando que Lark foi quem mais a intimou, não a jovem que sempre foi moderada. Lark menciona a vez em que ouviu uma conversa entre Adelaide e o imperador sobre encontrar o descendente de Baharan. Ele afirma que esse foi o momento em que ela mudou sua personalidade. Apesar das mudanças nos planos do imperador, ela manteve esta missão em mente. Blondina liga os pontos entre essa informação e todos os eventos recentes. Ela surta ao perceber que Adelaide pode já ter encontrado o descendente de Baharan. Ela se levanta abruptamente e pressiona Lark a acompanhá-la para falar com a irmã delas. Neste instante, porém, ele a interrompe. Ele quer conversar com ela primeiro. Ele finge que ela provavelmente o ouviria mais, pois cresceram juntos. Na verdade, ele só se sente culpado por não tê-la impedido antes. Adelaide e Joseph ainda estão na floresta. Ele estima que agora tem a capacidade de controlar até 20 bestas. Adelaide parece satisfeita com esse número. Ela se vira de volta para o palácio, cansada. Quando ele tenta segui-la, ouve uma voz atrás dele. A voz afirma que ele é muito mais poderoso do que pensa. Ela também o incentiva a ir encontrar algo no templo se quiser aumentar sua capacidade. Joseph repete isso para a princesa. No palácio, eles encontram Lark em frente ao quarto de Adelaide. Ele pede que ela tome um chá com ele, já que não fazem isso há muito tempo. Ela concorda. Enquanto caminha para seu quarto, Lark pergunta quem é o homem que a acompanha. O homem não parece um mero servo. Ele também pergunta se ela realmente encontrou o descendente de Baharan. Ela responde que sim, com um sorriso no rosto. Ele tenta convencê-la sobre a falta de sentido de suas ações. A humanidade e as bestas finalmente entraram em paz, graças ao tratado, mas ela não o ouve. Ela continua expondo sua ideia de que, para trazer paz ao Império, os humanos devem ter todo o poder sobre as bestas. Para permitir isso, ela se tornará imperatriz. Lark fica aturdido, mas se recomponde. Ele a informa o quão perigosa acha que ela é. Não importa o que aconteça, ele a impedirá de se tornar imperatriz,
Ele fica em frente a ela e ressalta que o descendente de Baharan praticamente não é ninguém. Ela não tem plano nem apoio para acessar o trono. Ele está indo ao lado da política de seu pai e tem Blondina com as bestas divinas ao seu lado. Ele a avisa para parar neste instante. Tudo precisa ser esquecido para que possam seguir em frente. Ela tem 24 horas para decidir antes que ele tome uma atitude para proteger os que ama de sua loucura. Após ele sair, Adelaide pressiona Joseph a acompanhá-la, aproveitando essa janela que Lark lhe oferece antes que ele vá até o imperador. O príncipe volta para o quarto de Blondina, apenas para descobrir que ela partiu para a Floresta das Bestas. Adelaide também foi. Aviso de gatilho. Esta parte contém muita violência que pode não ser adequada para um público jovem. Blondina anda de um lado para o outro em seu quarto, preocupada com Adelaide e seus planos. Mageto entra pela janela chorando em pânico. Ele menciona que as bestas estão presas em uma cova e precisam de ajuda. A princesa corre para a floresta, guiada pelo pequeno pardal. Elas encontram Aisha presa. Blondina pergunta a ela, horrorizada, como ela acabou assim. A anciã responde que Adelaide fez isso com o apoio do descendente de Baharan. Ela avisa a jovem humana sobre as consequências se continuarem por esse caminho. Ela implora por ajuda. Em breve, nem mesmo homem será capaz de derrotá-los. Ela fala sobre a espada e o deus original. Então, ela sente pessoas se aproximando e pressiona Blondina a correr e se esconder. No entanto, a jovem princesa protesta, pois não quer abandonar a anciã. Alguém, Lark, a pega por trás e a arrasta para trás de uma árvore, fora da vista de Adelaide, Joseph e Philip. Eles ficam ouvindo o trio falar sobre seu plano e sobre encontrar uma espada. A voz dentro da mente de Joseph mencionou essa espada, confirmando para Blondina que não só é real, mas pode ser a que ela vê em seus sonhos. Joseph realmente ouve a voz de Baharan. Depois que eles saem, Blondina urge Lard a ir conversar com o pai sobre toda a situação. Eles precisam fazer um plano para proteger as pessoas enquanto ela cuida de outras questões urgentes. Como Amon busca na floresta, ele encontra um pedaço de roupa ensanguentada que cheira a Aisha. Isso é confirmado por Shanti, que também reconhece outro cheiro. No baile, Homem fecha o punho com fúria. Ele entende que alguém está mexendo em seu território. No templo, Philip informa Adelaide que não vai entrar no lugar. Em vez disso, ele mantém os olhos abertos caso Lard faça um movimento. Ela concorda e ele sai, acompanhado de seus guardas. Eles estão preparando algo suspeito que parece não fazer parte do plano. Adelaide e Joseph entram no templo. Ela se preocupa com ele se tornar alguém completamente diferente do menino tímido e medroso que ele costumava ser há alguns meses. Ela teme que ele possa ter perdido o controle. Ele ativa seus poderes para pegar a espada. Ele a pega e anuncia que chegou a hora de colocar o plano em ação. Quando ela percebe o que acabou de acontecer, Amon, Shanti e Hala aparecem em sua forma de besta, mais irritados do que nunca. Adelaide entra em pânico, mas Barahan, através do corpo de Joseph, sorri satisfeito. Ele finalmente poderá se livrar da besta negra. Amen ameaça Joseph, sem saber que na verdade é Barahan quem está no controle. O homem não tem medo nem um pouco e ataca com a espada primeiro. Então, quando Amen menciona como essa arma é inútil com Shanti e Hala sob seu controle, ambas as leopardas mordem seu líder até o sangue. Mesmo que Homem realmente pudesse derrotá-los, ele não tem vontade de fazê-lo, pois isso também poderia ferir seu bebê. Adelaide, atrás de Joseph, se exalta ao ver seu plano de volta aos eixos. Amen resiste o melhor que pode. Quando ele está prestes a falhar, Rafien aparece em sua mente para encorajá-lo. Ele a confunde com Blondina, mas isso é o bastante para tirá-lo de controle. Joseph se surpreende com sua falta de influência sobre a leoparda negra. Adlai o sacode para fazerem sair e perseguirem no plano e acabar com a vida das pessoas que estão em seu caminho. Amen tenta impedi-los, mas é atacado novamente por Shanti e Hala. Blondina grita na floresta, procurando por Amon. Claro, ela não consegue encontrá-lo, mas acaba encontrando alguém inesperado, Philip. Ele explica a ela que se ela não fugir, morrerá, pois Adelaide cortaria sua cabeça assim que ela se tornasse imperatriz. Mas ela não se importa com isso. Blondina só se preocupa com a segurança de seu povo. Humanos ou bestas, isso importa para ela. Ele admite que essa é a perseverança e o orgulho que o fizeram se apaixonar por ela em primeiro lugar. Ele a encoraja mais uma vez a fugir enquanto ainda pode. Diante de outra recusa, um de seus guardas a atinge, fazendo-a cair inconsciente. No palácio, Lark irrompe no escritório do imperador. Ele avisa que Adlai encontrou o descendente de Barahan e está a caminho com as bestas sob controle. Depois de quase desmaiar sob o choque e ouvir Lark chamando-o por ajuda, ele toma conta da situação. Ele ordena a evacuação das pessoas enquanto lidera o exército imperial. Enquanto Lark ordena a todos no palácio, 2 servos mostram a ele um pequeno pardal falante. O príncipe reconhece Magito, que lhe diz que Blondina foi sequestrada por Philip. Eles ouvem um grande estrondo, e Homem, enfurecido, ameaça mortalmente e pede para repetir o que acabou de dizer. Magito voa até a besta e dá mais detalhes
detalhes sobre o sequestro. Isso permite que Lart e Omin identifiquem que Philip é o perpetrador, mesmo que não faça sentido para eles. Omin pede a Magito que o guie até Blondina e sai. O imperador se aproxima de Lark para questionar sobre a confusão. O jovem príncipe explica tudo o que acabou de acontecer. Então, um guarda os interrompe para avisar que Adelaide chegou ao palácio. A princesa procura pelo palácio em busca de sua irmã ausente. Ela deduz que Lart pode tê-la escondido. Philip chega, ele pedindo desculpas por estar atrasado devido a ter se perdido no caminho de volta. Adelaide então percebe que o senhor diante dela também é um suspeito no desaparecimento repentino de Blondina. Ele a informa sobre a situação no palácio, e ela pede a Joseph que despache bestas para caçar Blondina, pois ela não deve ter ido tão longe. O imperador aparece e pergunta imediatamente a Adelaide se ela realmente encontrou o descendente de Barahan. Ela o lembra da promessa que fez quando era criança. Ele a parabeniza por cumprir o dever de sua família. No entanto, ele explica que estava errado e que usar esse poder não era a solução para trazer paz. Então, como pedido de desculpas, ele saca sua espada para atacar Joseph. Adelaide se coloca entre os dois homens para impedir seu pai de matar e o ameaça com as bestas. Ela sai, chorando. Ela é persuadida a agir corretamente. Ela espera finalmente voltar à paz que tinha quando era criança. Ou não. Em uma carruagem longe do palácio, Blondina está acordada. Ela se esforça para se soltar. Quando finalmente consegue, um dos servos de Philip lhe diz que eles precisam trocar de carruagens. Ela usa seu autoritarismo para ganhar tempo fazendo perguntas. Um guarda chega e a ameaça com sua espada para que ela se mova. Ela o derruba e foge. Ela é perseguida pelos guardas e alguém a agarra enquanto ela luta para escapar. Ela reconhece a voz de Amon, tentando acalmá-la. Blondina chora em seus braços, aliviada por ele estar bem. Ela pensou que Adelaide o havia machucado. Ele compreende que sua princesa não está ferida e se volta para o guarda e o servo para interrogá-los sobre Philip. Blondina tenta impedi-lo, dizendo que eles não têm tempo. Sua irmã pode já estar no palácio, mas Amon não escuta e prossegue mesmo assim. No palácio, Adelaide é informada por Joseph que Blondina não está em lugar nenhum. Ela ouve e vê todos lutando do lado de fora, incluindo seu pai e irmão, mas só consegue pensar que sua irmã não está lá. Philip entra em seu quarto, agindo todo doce e encantador, mas ela joga a verdade na cara dele. Ele é quem esconde Blondina. Ele sorri, saca sua espada e caminha em direção a ela. Ele explica que, se no começo estava de acordo com o plano dela, mudou de ideia em algum momento. Enquanto coloca sua lâmina sob sua garganta, ele diz que preferiria tirar a coroa dela do que se tornar um consorte. Para fazer isso, ele lhe deu uma pedra mágica falsa para engolir. Philip também a informa que ele é quem comeu a verdadeira. Ele aproveita a oportunidade para dizer a Joseph que, se ele ousar atacá-lo e matá-lo, também morrerá. Ele finalmente anuncia à princesa que ela vive seus últimos momentos. Ele a permitirá passar com os familiares que ela estima. Ele a empurra pela janela. Atrás, Lart ouve Joseph chamá-la e vê sua irmã. Enquanto ela cai, Adelaide de repente percebe que estaria melhor morta. Ela aceita seu destino. O imperador consegue pegá-la antes que ela atinja o chão. Joseph enfrenta Philip, mas não há mais Joseph dentro de seu corpo. Ele informa Philip que nunca engoliu a pedra. Ele nunca poderá ter poder sobre uma divindade como ele. O jovem entende que algo está errado e tenta se defender. No entanto, Barahan consegue esfaqueá-lo com sua própria espada. Ele se dirige à janela e aproveita o carnificina. Abaixo, alguém grita que a princesa Blondina chegou com Amon. Lart vai até o casal e abraça sua irmã, aliviado por ela estar viva e segura. Ela o retribui, sentindo o mesmo por ele. Amon pergunta sobre o imperador e Adelaide quando Barahan aparece. Ele menciona que a princesa morreu uma morte sem sentido. Ele se apresenta como o deus antigo e chama Blondina de Rafian. Amon protesta, dizendo que a deusa morreu há muito tempo e não reencarnou na jovem humana. Barahan lança 2 bestas contra eles. Amon se dirige ao deus, evitando seus amigos possuídos. Lart protege Blondina, que se sente culpada e inútil. Barahan aparece atrás dela e a agarra pelo pescoço. Amon pula furiosamente em direção a eles, mas é bloqueado pelas outras bestas. Barahan continua sufocando Blondina, pedindo à besta descontrolada que espere sua vez. Quando sente algo o esfaqueando, a princesa pegou sua espada e conseguiu esfaqueá-lo no peito. A distração funciona, já que Barahan a solta no chão, chocado que seu corpo é na verdade mortal. Amon aproveita a oportunidade para atacar e morde seu braço, quase o arrancando, antes de ser contido pelas bestas novamente. Blondina tosse, pensando no que pode fazer para salvar Amon, que está em grande perigo enfrentando o deus. Ela nota a espada de Rafian perto e tenta ir pegá-la. Infelizmente, suas pernas parecem paralisadas e ela não consegue se mover. Ela
bate nelas, ordenando que se movam, para que ela possa ajudar Amon da mesma forma que ele sempre a ajudou. No passado, ela se lembra do anel impregnado com seu poder e como ela o absorveu quando estava em perigo. Enquanto Barahan continua se vangloriando por finalmente ser capaz de matar essa besta que ele odeia tanto, ela agarra sua mão, distraindo-o, e começa a absorver seu poder. Quando ele percebe o que está acontecendo, Barahan a agarra pelos cabelos, tentando afastá-la, mas ela se segura firme, seus olhos se tornando dourados. Aemon salta uma última vez em direção ao deus, ferindo-o fatalmente, desta vez. Ele então corre para os braços de Blondina, abraçando-a aliviado. Enquanto sente a felicidade de salvar aquele que ama, Barahan se levanta. Ele apunhala. Nem Barahan nem Homem conseguem acreditar no que acaba de acontecer. A besta sente Blondina soltando seu braço ao redor dele e caindo. Ela está morrendo. Ela se levantou para protegê-lo mais uma vez. Ela recebeu a espada em seu peito. Ela olha nos olhos dele. Ela acaricia sua bochecha. Ela diz a ele quanto o ama e como está feliz em compartilhar seu último momento com ele. Então, finalmente, ela fecha os olhos para não abri-los mais. Barahan observa a cena de longe. Surpreso que matar a princesa não trouxe de volta seus poderes. Lark o apunhala nas costas, parecendo mais mortal do que nunca. Seus olhos frios e o sangue em seu rosto mostram como ele se tornou implacável. Ele diz ao deus para simplesmente morrer. Lark corre até Homem para perguntar sobre Blondina. Quando o vê, ele fica petrificado. Lágrimas estão em seus olhos enquanto segura o corpo ensanguentado de sua irmã. Ele percebe o que aconteceu. Apesar do choque, nota que a espada de Rafien ainda está brilhando. Ele a pega e tenta despertar Homem de seu transe. Ele menciona que se Blondina é realmente a reencarnação do deus original, talvez a espada possa ajudá-los a trazê-la de volta dos mortos. Ele a pega e Rafien aparece do nada. Ela tem um sorriso radiante, feliz por ver seu gato favorito novamente. Ela confirma que, apesar de Blondina ter seus poderes, elas não são a mesma pessoa. Homem não é mais a besta que ela costumava amar. No entanto, ela lhe dá o que resta de seus poderes e diz para ele correr até as fontes para encontrar o que busca e, finalmente, ser feliz. Homem corre pela floresta como nunca correu antes, carregando Blondina em seus braços. Ele implora para que ela resista só um pouco mais. Quando chega às fontes, ele a deita na água. Ele conta a ela a história sobre este lugar, a tradição e como isso o impacta por causa do amor de Rafien e sua besta. Ele coloca sua testa na dela, prometendo salvá-la graças ao poder que ela lhe deu. Antes de dizer mais uma vez, "Eu te amo", Rafien e seu gato estão conversando perto das fontes sobre os humanos acreditarem no destino. A besta acha isso irritante, mas a deusa realmente ama a ideia. Ela promete a ele que não importa quantas vezes ela reencarne, ela sempre o encontrará e o amará. Blondina acorda desse sonho. Ela se senta rapidamente ao perceber que está viva nas fontes e não morrendo no palácio. Ela se pergunta o que pode ter acontecido. Ela ouve um rosnado atrás dela e vê Homem se aproximando. Primeiro, ela se desculpa com ele, mas logo percebe que algo está errado. Ele está estranhamente agressivo. Ele rosna mais uma vez e então sai correndo. No palácio, algumas vezes depois da batalha, Shanti e Lark selam um contrato que ambos elaboraram para garantir paz entre seus povos. As bestas protegerão os humanos e os humanos nunca buscarão o descendente de Barahan novamente. Este acordo acalma todas as tensões. Em breve, tudo volta ao normal. Adelaide sobreviveu à sua queda graças a seu pai. Por todas as suas ações, ela sofreu uma grave lesão na perna e uma sentença de exílio. O imperador vem se despedir enquanto ela deixa o palácio rumo à sua nova casa. Ela pergunta por que ele não a deixou morrer, já que é responsável por tudo. Ele responde que não poderia, pois ela é sua amada filha. Ele lamenta profundamente por tê-la incentivado no caminho errado, criando uma divisão entre seus filhos. Ela parte, desejando a ele toda a felicidade do mundo e implorando para que ele a esqueça, pois foi uma enorme decepção. Quando chega ao seu local de exílio, um menino de cabelo loiro e olhos dourados a recebe. Ela pergunta seu nome. Louis! Ele responde, sorrindo gentilmente para ela. Alguns meses depois, o Império se prepara para a coroação de Lark como o novo imperador de Ates. Mageto leva seu papel de protetor de uma Blondina grávida muito a sério. A coroação acontece bem. Lark avança para seu pai no tapete, vermelho, parecendo mais imperial do que nunca. O agora ex-imperador coloca a coroa na cabeça de seu filho e todos aplaudem o novo líder do Império Ates.
No fundo da multidão, Blondina sorri, feliz por seu irmão, mas se sente vazia por dentro. Nada nunca mais foi o mesmo desde que ela perdeu o homem. Depois que ele fugiu, ela o seguiu, apenas para descobrir, horrorizada, que ele havia esquecido de tudo, incluindo ela. Desde que deixou o palácio e ficou na casa dele na floresta, caso ele voltasse, foi lá que descobriu que estava grávida de seu filho. Ela anunciou a Lark e Lucy, que ficaram extasiados. Ela chega à sua nova casa após a coroação, ela nota Aemon do lado de fora. Ela corre atrás dele e tenta falar com ele. Ele rosna e corre embora novamente. Ele se pergunta quem é essa garota. Por que ele está tão obcecado por ela desde que a encontrou nas fontes? O mais importante, ele se pergunta por que seu coração dói quando pensa nela. Ele não entende essas emoções que passam por ele. Ele decide não se aproximar da garota. Ele ficará o mais longe possível dela a partir desse momento. No entanto, ele está decidido ao contrário. Ele continua espiando ela repetidamente, dia após dia. Ele acha que ela pode saber a razão pela qual ele não consegue ficar longe. Um dia, ela faz um piquenique na frente de sua casa. Ela o nota. Ele decide tentar mais uma vez. Ele se mantém desafiador, mas está realmente curioso sobre por que ela o olha com amor nos olhos. Lart e Lucy aparecem e perguntam por que ela está sentada no chão assim. Ela mostra a eles homem escondido nos arbustos. Ela pega a cesta que eles trouxeram para ela e os faz voltar para o palácio. Como Aemon agora está lá para protegê-la, eles concordam relutantemente. Eles mencionam que sempre haverá um lugar para ela com eles. Eles prometem voltar em breve para ver como ela está. Homem se aproxima e espreita a cesta, se perguntando como ela consegue sobreviver e ser forte com uma comida tão ruim. Ela aproveita essa oportunidade para acariciá-lo, o que o surpreende. Ele fica vermelho, mas sai bravos mesmo assim, enquanto ela grita que continuará esperando por ele. No dia seguinte, Blondina acorda e sai de casa para encontrar um javali morto na frente de sua porta. Ela rapidamente deduz que Homem é o responsável por essa oferta. Ele se aproxima dela, pedindo para ser acariciado como ela fez antes. Ela concorda feliz. Alguns momentos depois, o médico vem verificar a gravidez de Blondina e enfrenta um homem bastante territorial. Depois que ele sai, ela explica a Homem que ele estava lá para prepará-la para o grande dia deles. Ele está confuso a princípio, não sabendo ao certo o que ela implica. Ela fala sobre o bebê e que ele é o pai. Sua falta de reação incomoda Magito, que então ataca e insulta a Homem. À noite, Blondina vai para as fontes com Almond a seguindo. Ela se senta no chão e o convida para se sentar ao seu lado. Ela explica que sempre se sentiu estranha nesse lugar por causa de tudo que aconteceu lá. Ela pede desculpas por ser egoísta ao tentar usar os poderes de Rafien para trazer de volta sua memória. Ela coloca a testa na dele, como ele fez para revivê-la. Ele se transforma em sua forma humana, com lágrimas nos olhos. Ela o olha, com medo de que isso não tenha funcionado. Ele pergunta se merece estar ao lado dela quando a decepcionou tantas vezes, até o ponto em que ela morreu. Ela sorri e o abraça, garantindo que está bem agora. É tudo graças a ele. Eles deitam na cama. Ela conta as últimas novidades, mas ele mal escuta, só focado no filho deles. Ela diz que esperou por ele voltar para nomear o bebê. Mais uma vez, ele tenta se desculpar pelo seu comportamento, mas ela o interrompe agradecendo por estar com ela novamente. No palácio, Ahmed agora deve enfrentar a raiva de Lucy. Se Blondina não guarda mágoa, não é o caso de sua ex-dama de companhia e futura cunhada. A besta mais poderosa de todos os tempos nunca esteve tão assustada com alguém antes. Lart está bastante preocupado com sua futura esposa. Lart, de repente, sequestra Homem, deixando Lucy e Blondina sozinhas para discutir seu casamento dos sonhos, já que ambas estão noivas. Após admitir que adoraria ter um casamento simples e íntimo, Blondina vê sua amiga correndo em direção a Lart, confirmando algo. Lart então arrasta Homem até o ex-imperador, que parece também fazer parte de algum plano obscuro, o que irrita a besta. Alguns dias depois, Ahmed volta para casa tarde, encontrando a princesa irritada. Ele admite que tem estado muito no palácio para se preparar para o casamento. Ela fica chocada a princípio, mas no final, se sente muito feliz por ele ainda estar considerando se casar com ela. 3 dias depois, ela se prepara com Lucy. Blondina agradece à amiga por sempre estar com ela desde a infância e por planejar um casamento tão maravilhoso. Blondina encontra Aemon no jardim. A mandíbula da besta se abre quando ele vê sua noiva. Depois de se recompor, ele pega a mão dela e finalmente vão para a cerimônia de casamento. Sob os olhos de seu pai, Lart, Lucy, Aisha, Hala, Shanti e Zen, Blondina e Aemon trocam votos de apoiar e amar um ao outro até que a morte os separe. Uau, essa série é muito popular. Por que devemos acabar com a diversão então? Você está pronto para alguns capítulos bônus? Por favor, curta nosso conteúdo e inscreva-se em nosso canal para continuar nos apoiando. Aqui vamos nós!
O casal de recém-casados sai para uma caminhada no palácio. Blondina precisa se exercitar. Ela repreende Amon por ser muito superprotetor. Ela nota Mageto em um canto, visivelmente chateado. Ela pergunta o que há de errado. Ele expressa suas preocupações sobre ser muito barulhento e falador. Isso o leva a perguntar à princesa se ela ainda vai amá-lo uma vez que o bebê nascer. Ele menciona que Shanti e Holly mudaram tanto quanto todos ao seu redor uma vez que tiveram um bebê. Portanto, ele está com medo de acabar sendo deixado de fora. Ela o tranquiliza. Mageto estava realmente lá por ela quando ela estava em problemas ou precisava de alguém. Então, como ela pode negligenciá-lo? Mageto se desculpa com o bebê por seu ciúme. Em seguida, ele começa uma nova discussão com Amon. Mais tarde, naquela noite, Blondina se arrepende de sua falta de atenção em relação a Mageto. Ela diz a ele que ele é a pessoa mais cuidadosa que ela já conheceu. Ele não deve ficar triste, ou o bebê também ficará. Ela sorri e menciona que, considerando os chutes, eles conhecerão seu filho muito em breve. Amon se preocupa. Sua própria mãe morreu ao dar à luz a ele por causa de seus poderes. Ele tem medo de que sua princesa possa ser muito frágil para lidar com o parto de uma criatura divina como ele. Ela o conforta, mostrando sua magia, que faz com que ela não seja mais completamente humana. Assim, ela está confiante e, de qualquer forma, não planeja ir a lugar nenhum, exceto perto dele. O dia do parto finalmente chega. Amon chora em sua forma de besta, arranhando a porta da sala de parto. Mageto e ele foram expulsos por uma Lucy muito irritada. Finalmente, depois de um tempo ridiculamente interminável, eles ouvem gritos dentro. Amon invade o quarto, em pânico. Lucy o silencia. Blondina está deitada em sua cama, viva, mas exausta. Ela sorri e incentiva seu marido a ir verificar os bebês. Ele vai até o berço e, imediatamente, se apaixona pelos dois adoráveis meninos humanos que estão lá. Alguns meses depois, Anish e Talai, os pequenos, brincam com seu pai. Então eles começam uma briga para pegar Mageto, enquanto seus pais falam sobre eles terem poderes, apesar de serem humanos como Blondina. À medida que a briga fica mais intensa, eles tentam separar os dois, mas testemunham uma transformação completa em besta, deixando todos boquiabertos. Aemon ri de alívio. Seus filhos também são bestas divinas. E eles vieram a este mundo sem matar sua mãe. Ele nunca foi tão feliz. Ver os dois brigarem lembra os dois pais de como se conheceram, quando Amon lutava com Hala e Shanti quando eram crianças. Mageto, ainda em apuros, grita por ajuda. Shanti e Amon estão discutindo o quão problemáticos seus filhos são quando Zen pergunta ao pai por que eles estão fora da floresta. Shanti aponta Hala em sua forma humana, treinando para o torneio de arco e flecha com Blondina e Lucy. É a vez da princesa atirar. Quando ela acerta o alvo em cheio, Amon se gaba em voz alta sobre como a mamãe de seu bebê é incrível e maravilhosa. Ele a olha, rindo com Hala e Lucy. Ele se lembra de como ela era solitária quando criança, e sorri para seu grande desenvolvimento de caráter. Lucy está prestes a atirar também sob os olhos preocupados de Lark. Quando ela acerta o alvo, Amon grita de orgulho e grita para todos fazerem uma festa para celebrar o sucesso da imperatriz. Amon e Shanti o olham, julgando o quão emocional ele se tornou desde o casamento deles. Zen, Anish e Talai avistam dois lobos próximos e vão brincar com eles, pensando que são amigos. Mais tarde, naquela noite, Blondina oferece a Amon um tempo longe das crianças para seu aniversário. Eles pensam em quem poderia cuidar delas enquanto estiverem fora. Amon tem uma ideia. Mahurin, um humano aparentemente muito forte, quem Amon confia para lidar com seus dois filhos impossíveis, apesar de não conhecer o homem. Blondina concorda, confiante no julgamento de Amon. Poucos dias depois, eles partem juntos para sua viagem. Quando chegam, eles fazem uma caminhada pelo jardim do palácio. Blondina, maravilhada com a paisagem, nota uma flor em um penhasco. Amon lhe dá seu casaco e pede que ela espere por ele. Ela está agora sozinha no jardim, ainda admirando a paisagem quando um estranho aparece. Ele se apresenta como Ronin Kingsford, do condado de Kingsford. Ele pergunta onde estão os guardas dela, já que pode ser perigoso para uma dama andar sozinha, ao que ela responde que os guardas seriam inúteis para ela. Amon se esgueira por trás dela e pergunta com uma expressão séria quem é o homem. Blondina começa a apresentar todos, mas é interrompida por Ronin, que está determinado a pensar que Amon é seu guarda disfarçado. Ele oferece para guiá-los pela área até sua hospedagem, o que provoca a besta. Ele dá à sua esposa a flor que ela viu mais cedo e agarra o jovem lord pelo colarinho. Blondina corre até eles. Ela ordena que seu marido o deixe em paz.
Um dos servos do senhor chega e fica irritado com o casal por maltratar seu mestre. Ronin se levanta e se desculpa pelo mal-entendido. Ele ainda pensa que homem é um guarda. A fera não aguenta mais. Ele explica que a senhora não só é casada, mas também casada com ele. Então, ele não é apenas um guarda qualquer. O jovem conde se desculpa imediatamente. Blondina vê a oportunidade de apresentá-los adequadamente. Ela diz que esta é a princesa imperial e a líder das bestas divinas. Ronin desmaia, percebendo o quanto errou. Ele faz uma reverência de 90 graus e corre em direção à bandeira com seu servo. Blondina acalma Armen, pensando que esse jovem conde pode ser útil no final. Ele parece ser um homem decente. Então, ela planeja apresentá-lo a Larte. Enquanto o homem continua reclamando, ela o transforma em um gatinho como punição. Isso é para fazê-lo pensar sobre suas ações e seu comportamento extraordinariamente possessivo. Ronin volta com uma verdadeira montanha de presentes. Ele implora à princesa que aceite seus presentes como um pedido de desculpas por sua falta de educação. Ela aceita, mas com a condição de que ele venha ao palácio para conhecer o imperador. Ambos concordam com esses termos e tudo é perdoado. Ronan então pergunta à Blondina onde seu marido foi. Ele nota o gato aos pés dela. Como uma vingança mesquinha, ela diz que não tem ideia de cujo gato é, provocando Amon. Durante a noite, de volta à pousada, Aemon está puxando childishmente com Blondina. Ela o beija na bochecha para fazê-lo parar, e isso funciona. Ele diz a ela que não importa quantas vezes ela o transforme em um gatinho. Ele não pode evitar seu ciúme. Ele realmente odeia que outros homens possam olhar para ela. Ela sorri para ele e diz que não se importa com sua forma, desde que permaneçam juntos. Enquanto isso, em sua mansão, Maharin luta com as duas crianças travessas. Elas mantêm suas formas de besta e estão cheias de energia. Em algum ponto, o humano consegue fazê-las tirar uma soneca, mas Mageto entra barulhentamente no quarto, o que acorda os gêmeos. Eles estão prontos para brincar com o pardal. Blondina e Homem estão agora em sua mansão. Ela é acordada por Homem em sua forma de gatinho, que ele se transforma mais frequentemente agora. Eles ouvem seus filhos brincando agressivamente em um galho com Magito. Eles decidem não intervir, já que os gêmeos pediram para serem deixados sozinhos enquanto brincam. Entanto, um galho quebra, e Talai cai em um lago. Alman se transforma instantaneamente em uma onça e vai pegá-lo antes que ele se afogue. Blondina repreende seus filhos por seu comportamento perigoso, e eles vão procurar algo para comer. Não se importando com o que aconteceu, Homem rasteja até Blondina, todo triste e molhado, esperando que sua esposa cuide dele também. Ela o abraça. Ele tenta beijá-la, mas as crianças voltam, gritando para a mãe sobre os biscoitos que encontraram. Eles querem compartilhá-los com ela. Ela sai dos braços de Homem e vai alegremente até eles, deixando um homem com lágrimas para trás. Alguns anos depois, os pequenos agora estão mais parecidos com crianças. Eles vão pedir ao avô para brincar com eles, mas Blondina corrige suas maneiras, dizendo que eles devem chamar o antigo imperador de Sua Majestade. Eles perguntam por quê, e quando ela não consegue dar uma resposta adequada, Homem corre atrás deles. O velho os observa, sorrindo para esta bela família, que ele sonhou em ter há algumas décadas. Quando o antigo imperador ainda era príncipe, seus guardas lhe trouxeram uma possível descendente de Baharan, Lili, mãe de Blondina. A mulher não está impressionada com o príncipe, pois não tem ideia de quem ele possa ser. Ela o repreende como uma criança. Os cavaleiros estão indignados com seu comportamento, mas o príncipe está mais impressionado com tamanha ousadia. Ele a leva ao templo, e quando é confirmado que ela não é quem ele estava procurando, ele se oferece para levá-la de volta à sua aldeia pessoalmente. Isso é um pedido de desculpas por sua grosseria. Todos vão até a aldeia e continuam a busca pela descendente de Baharan. Quando finalmente desistem, um cavaleiro aparece, gritando que encontrou alguém. A pessoa os leva para a floresta e aprisiona o príncipe, tentando matá-lo. Aparentemente, sob a ameaça de um de seus irmãos, ele consegue escapar, gravemente ferido. Ele perde a consciência quando Lily o encontra sangrando na grama. Ele acorda em uma cama coberta de bandagens, com a jovem ao seu lado. Ela explica que o levou de volta para sua casa e o curou o máximo que pôde sem contar a ninguém. O jovem príncipe se oferece para pagar a ela, o que ela aceita, fazendo-o se apaixonar. Quando finalmente consegue se levantar, eles se encontram do lado de fora. Ele pergunta a ela o que ela deseja como pagamento. Ela não consegue pensar em nada no momento. Então o leva ao mercado para passear. Ela encontra uma bela rosa vermelha e solicita isso como pagamento. Ele sente que uma única rosa não é o suficiente, então se oferece para comprar um buquê em vez disso. Ela pede uma rosa por dia até formar um buquê. Ele concorda em pagar por uma rosa toda vez que a anterior murcha. 6 meses depois, Lily está grávida.
Os dois caminham felizes em um campo de flores. O príncipe nota um assassino atrás de uma árvore. Ele chama o nome dela. Ele a abraça, incapaz de dizer se o assassino notou que foi avistado. Lily, por outro lado, não viu nada. Alguns dias depois, ela implora para que ele saia para protegê-la. Ele a impede de deixar a casa. Diz que é por causa da temperatura fria. Mas ela comenta que não percebeu isso quando pegou o correio. Isso a faz lembrar de uma carta que tinha chegado para ele antes. Ele reconhece o selo e fica pálido ao ler a carta. Ele tem 6 meses para encontrar o descendente de Baharã. Caso contrário, seu irmão acessaria o trono. Ele abraça Lily, confiando que seu filho seria essa pessoa tão esperada. Assim, poderia voltar ao palácio com sua mulher e filho. Mal sabia ele que, ao conhecer sua filha pela primeira vez, sua decepção foi imensurável. Ela, obviamente, não era a pessoa que ele procurava. Aquela noite, ele se levanta e encontra alguém do lado de fora. Lily escuta a conversa deles e confirma suas dúvidas. Esse homem não é um nobre comum e precisa ir cumprir seu dever. Ela segura seu bebê e chora um pouco. Apesar de já saber disso há muito tempo, ainda dói. Ela se recompõe e volta a atuar. Pelo menos terá sua filha com ela quando seu príncipe ficar sozinho. Um dia, a jovem Lucy Harrive conheceu a princesa, Blondina. Ela sempre a tratou com bondade. Lucy decidiu servir a melhor maneira possível. Contudo, por mais determinada que fosse, não podia fazer nada contra os outros nobres que atormentavam sua senhora, especialmente seus irmãos, Lark e Adelaide. Se a princesa é astuta, o príncipe é mais direto em seu comportamento. Isso deixa Lucy em lágrimas. Um dia, ela caminhou próximo aos estábulos e ouviu Lark conversando com um cavalo. Ele se perguntava por que ninguém estava ao seu lado. Adelaide, sua mãe, os nobres, os servos, ninguém. Ela percebeu naquele momento quão solitário ele era. Isso explicava por que ele tentava se aproximar de Blondina de forma atrapalhada. Talvez isso também explique por que ela correu para ele quando ele caiu do cavalo. Após esse evento, ela o encontrou mais e mais. Até que um dia, quando eram mais velhos, ele a convidou para a ópera. Ela primeiro recusou esse relacionamento devido à diferença de classe, mas o homem era tenaz. Ele continuou presenteando-a com presentes, pedindo para passar tempo com ela, sem se importar com o que as pessoas poderiam pensar a respeito deles. Assim, ela abriu seu coração para ele. Agora, eles estão se casando. Ele como imperador e ela como futura imperatriz. Em uma festa, quando eram crianças, Adelaide e Lark se divertiam conversando com os filhos de Hill. De repente, Clea pergunta à princesa por que ela os traiu. Adelaide agora está presa em sua mente, debatendo-se entre os de Hill, Lark e Philip, todos a menosprezando e a empurrando para a morte. Ela acorda e vê Louis preocupado ao seu lado. Mais tarde, naquele dia, ela está sozinha em sua mesa. Convida o jovem a se juntar a ela para a sobremesa. Ela precisa de companhia. Pergunta se ele tem família, pois ele a lembra muito de Joseph. Ele responde que só tem uma mãe e um irmão mais novo, porque seu pai morreu 1 ano atrás. Isso o forçou a encontrar um trabalho para sustentar sua família. Ela pergunta se ele se sente triste por trabalhar longe deles. Ele diz que no começo estava um pouco triste e solitário, até mesmo com inveja de seu irmão. Mas como todos sempre foram tão gentis com ele na mansão, oferecendo um quarto só para ele e refeições quentes, ele se sente bem. No final, ele acrescenta que sua família pode ter ciúmes disso, mas nunca menciona. Assim, eles se entendem. Isso desencadeia algo em Adelaide e a faz lembrar de como não entendia sua família. Louis a ouve e diz, sorrindo, que ainda não é tarde demais para ela. Mas, tarde, ela pede papel e caneta para escrever uma carta para Lark na mansão da besta divina. Blondina acorda todos para a festa. Ela luta com as crianças, mas mencionar comida e seu amigo Zen funciona maravilhas. Ela também pega Homem, que inexplicavelmente se recusa a se transformar em qualquer outra forma além da forma de gatinho. Todos chegam à festa e encontram Shanti, Rolla e Zen. As 3 crianças correm felizes para a comida. E as 2 bestas se perguntam por que seu líder está deitado no ombro de Blondina em sua forma de gatinho. Rolla se oferece para cuidar das crianças. Então Almond e Blondina aproveitam um tempo que realmente precisavam para si. Enquanto estão saindo, são interrompidos por Lark e Lucy. O imperador agradece sua irmã por apresentá-lo a Roland Kingsford. Isso permitiu que ele reduzisse sua carga de trabalho. Um servo chega para avisar ao casal imperial que uma delegação chegou. Eles precisam ir recebê-los para a grande felicidade de Oman. No entanto, quando a delegação chega, Blondina comenta sobre seu cabelo bonito. A besta não aguenta mais. Ele se transforma de volta em sua forma humana. Ele reclama que ela nunca mais olha para ele e só se importa com os outros. Ela agora entende seu comportamento recente. Ela o abraça, garantindo que sempre teve olhos só para ele e ninguém mais.
Enquanto Nish e Talai correm até eles para abraçá-los também, Blondina e Almond os pegam. Eles prometem ser felizes juntos para sempre. É isso. A história agora está oficialmente e definitivamente acabada. Você gostou dessas histórias paralelas? Qual manhwa você gostaria que cobríssemos a seguir? Deixe-nos saber na seção de comentários. Curta o vídeo e inscreva-se em nosso canal para mais conteúdo. Tchau!